Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Grande Cid Moreira, começa agora mais um NapaCast incrível. E depois eu vou contar por que eu tô com tanta felicidade hoje, com tanto orgulho desse NapaCast, Cid. Mas antes disso, Cid, cumprindo todos os protocolos hoje, em função do nosso exemplo. Então estamos aqui com um escudo de acrílico, bonitinho, criando esse distanciamento também a mais de 1,5 m, essa mesa tem 1,20 m. Estamos mais de 1,5 m também, seguindo todos os protocolos. O álcool em gel tá aqui do ladinho também. Tudo bonitinho, Cid. Por quê? Por quê, Cid? Edu, oi. E hoje o papo será com quem, hein? Cid, hoje o papo é com um cara que eu sou fanzaço. Por N motivos, eu vou deixar isso muito explícito na live de hoje, que é com o nosso querido Daniel Maluf, diretor-geral da TE para América do Sul. É um cara fantástico e vocês terão a oportunidade de ouvir muito hoje sobre liderança, setor da indústria, setor automotivo, carreira, como se tornar um diretor. Você jovem que está nos ouvindo agora, que está pensando na faculdade, e às vezes pensa assim, será que é fácil me tornar um CEO, um diretor-geral, um country manager, enfim, diferente da nomenclatura do cargo, o quanto você deve se preparar para assumir uma cadeira como a posição do Daniel Cid Moreira. Então, salva de palmas para o nosso convidado. Muito bem, tem tudo. Antes do próximo, Cid, Daniel, obrigado, cara. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Obrigado, é a oportunidade minha de aprendizado contigo. Eu sempre aprendo com você, eu sou um fã nato e tem algumas coisas que eu falei antes pra você que eu não vou conduzir e tem algumas coisas que eu não falei que eu vou falar. É só pra deixar, é só pra dar o desconforto só. Porque agora é hora do quê, Cid? Hora do merchan, Edu. Hora do merchan, os nossos apoiadores, Cervejaria Bragantina. O Daniel adora uma cerveja, mas nós não vamos beber hoje, é uma segunda-feira, vamos começar de leve, tem uma semana árdua pela frente, mas a Cervejaria Bragantina que nos apoia. Nova Casa Alves, há mais de 80 anos no mercado municipal, mandou hoje um parmesão, um queijinho, umas castanhas, enfim, um milhinho peruano pra gente. Os nossos apoiadores que presenteiam os nossos convidados, o café mais premiado do mundo, Orgulho Bragantino, Café Aromas de Bragança pro Daniel. Deixa eu passar aqui pelo acrílico. Presentinho. Não no plano. Obrigado. Presentinho. Obrigado. Café Aromas de Bragança. Pode colocar no chão aí, Daniel. Obrigado. Eu não sei se os filhos ou a esposa vai gostar, mas a Chocolate Nicolate mandou. Olha aí, veio um pãozinho de mel aí. Obrigado. Maravilhoso também, lá da Chocolate Nicolate. São vários presentes. Nossa Senhora. Tem um presente, Daniel, que vai ser... Que eu liguei pro cara hoje, falei, cara, esse vai ter que ser entregue a domicílio daqui a pouco. Porque é um presente de um dos nossos patrocinadores. Marca na tela, Fernando. Total Grass, a marca em grama sintética, que fazem campus society pelo Brasil afora, gramas decorativas. E eles dão um tapete de grama artificial para todos os convidados. E o tapete que estava aqui hoje é de uma cor que não é muito legal em função do time. Então eu falei assim, vamos preparar um tapete verde pro Daniel. Então eles vão mandar depois, eu vou mandar entregar para você. Mas eles mandaram, enquanto isso, uma squeeze. Obrigado. E agora, o marco desse podcast hoje, além disso também o nosso outro patrocinador, marca na tela, Business for Friends, grupo com mais de 60 empresários na região, com o simples intuito de fazer networking, de formar os empreendedores que estão entrando na cidade, empreendedores que já estão na cidade. Então, um grupo maravilhoso, com empresários de vários segmentos. Então, Business for Friends que tem entrado agora com a gente de cabeça no projeto do NapaCast. Muito obrigado a cada um dos 60 membros aí do Business for Friends. Muito obrigado. E a galera também do Apoia-se. Apoia-se, para quem não sabe, é uma forma, digamos assim, simples para você, enquanto pessoa física, poder ajudar esse projeto a estar no ar. Acima de R$20 por mês você consegue ajudar esse projeto a estar no ar. Então, você que acredita no podcast, está ouvindo, está consumindo, se puder nos auxiliar nesse custo, então apoia-se, /NapaCast, tá aí o link na descrição. Aproveito agora para agradecer aí os membros, nós temos membros Napinha, Napa e Super Napa no Apoia-se, então agradecer os nossos membros aí que têm ajudado muito. Dr. Antônio Cervantes, dono da Medite lá, o Dr. Peposo, obrigado por ser aí um membro do Apoia-se. Nosso querido amigo em comum, Diego Carolino, que também é um membro do Apoia-se, está apoiando esse canal. Então, um grande abraço para o Diego Carolino, um abração mesmo. Thiago Bertelli, enfim. E Leandro, claro, da 4 Estações Decor, que trabalha com todos, persianas, cortinas. Obrigado, que fez essa cortina maravilhosa para a gente. Obrigado por estar apoiando esse humilde projeto para levar mais conhecimento, mais inspiração para vocês. E o presente que a galera falou, será que o Edu vai dar esse presente para o Daniel Maluf? Que tem um presente do canal. Eu acho que será muito útil, Daniel, mas eu prefiro não fazer bullying, porque é Mas é o nosso boné do NapaCast, para proteger a nossa franja. Ó. Esse eu uso muito. Olha lá.
Afinal de contas, a nossa franja até deve ser cuidada, né, Daniel? O pessoal falou, você vai fazer piada com a franja? Eu falei, o Daniel já faz? Imagina nós, né? Mas é isso, cara. Obrigado de estar aqui. Obrigado por se dispor nesse tempo tão precioso que é o seu. Eu sei a dificuldade que é e a gente tentou algumas vezes em função de férias, pandemia, enfim, mas rolou. E tá sendo um sonho estar falando com você, cara. Não, eu de verdade agradeço mesmo. pela oportunidade. Sou seu fã também, viu? É, nada. De verdade, Daniel, eu falo que você é um cara ímpar na minha vida, de entender um pouco de carreira, cara. Eu acho que por tudo que eu já circulei de indústria, quando eu olho para um cara igual você, a primeira palavra que me vem quando toda pessoa pergunta da TE, como é a TE, como é prestar serviço para a TE, você conhece a alta gestão da TE? Eu sempre uso uma palavra para definir, que é humanidade. Você tem uma humanidade no trato com as pessoas, e eu sempre brinco, desde a primeira vez que eu entrei, a gente começou a prestar um pouco mais de serviço, e não é para a sua área, é para a empresa onde você atua. É tão rico, quando eu encontro no corredor com você me chama pelo nome, cara. Eu não uso crachá escrito Edu. E aí eu falo, caraca, o Daniel me chamou pelo nome. Então, essa humanidade que você tem na tratativa, cara, é ímpar. Que aprendizado. Obrigado de estar aqui. Não, ok. Isso é um pouco da cultura da empresa também. Desde que eu entrei na TR, eu lembro, eu estava subindo, entrei como assistente administrativo, estava subindo para o meu primeiro dia com uma pessoa do RH, que eu não me lembro mais o nome, são 23 anos, né? E aí nós cruzamos com um diretor que me cumprimentou, se apresentou, daí ela falou, aqui a cultura é que a diretoria conversa com todo mundo se conhece pelo nome, é uma cultura muito bacana, ela falou. E depois eu percebi que era isso mesmo, né? Então você acaba vendo que é uma coisa da cultura da empresa, né? A empresa, na verdade, procura colocar pessoas assim na liderança porque é a cultura que a empresa quer construir, né? Porque é muito difícil isso, Daniel. Eu acho que talvez em gerações novas, enfim, talvez algumas pessoas façam diferente. O modelo Google de ser, todo mundo inovador, empreendedor, abraça a árvore, super legal e tal. Mas você pega de anos atrás, isso já acontece, é o que você falou, é a cultura da TE, né? É cultura da empresa, isso é muito bom. Mas o Daniel não chegou lá como diretor, né? Já Não. que você disse agora como assistente. É fácil se tornar um diretor, Daniel? Olha, eu não tinha a menor ambição de me tornar um diretor, né? Entrei na TE como assistente administrativo, já era formado em engenharia na área de marketing. Na área de marketing. E depois de algum tempo na empresa, eu falei, puxa, se eu chegasse numa posição de gerente, seria bom demais, né? Eu olhava assim, na época o nosso vice-presidente tinha até medo de chegar perto para conversar, assim, era aquela distância, né? Uhum. E jamais pensei que chegaria numa posição dessa. Mas sempre foquei em fazer o meu melhor na posição que eu estava, né? E aí as coisas foram acontecendo como consequência disso, né? Então, acho que a gente tem que se dedicar muito para chegar em qualquer coisa na vida, seja na vida profissional, pessoal, tudo requer muita dedicação, né? E eu acho que se a gente se dedicar bastante, fica um pouco mais fácil, né? Eu lembro uma vez um palestrante falou que ele estava correndo uma maratona, quando ele ia concluir a primeira maratona, e o técnico dele falando, vamos, ele falou, vou conseguir. Ele falou, claro, olha, é possível, é fácil. É fácil, correr a maratona é fácil. O técnico dele falou, mas como é fácil? É fácil. O difícil é você treinar anos e anos, acordando cedo e correndo todo dia. Depois que você tem um condicionamento, Se torna fácil. correr é fácil, né? Ou acho que foi Magic Johnson que falava, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho no jogo, né? Mas é isso, né? Então é mais ou menos isso. Então se a gente dedica, faz com paixão, faz com vontade, faz o nosso melhor, a tendência é que as coisas vão acontecendo como consequência. Se você coloca aquela ambição acima de tudo, antes de você fazer o teu dia a dia, aí talvez não seja, né, tão simples, você pode tropeçar nas coisas pequenas aí, né? Então, acho que fazer bem feito, fazer com paixão, fazer com carinho, as coisas acontecem como consequência, né? Fica claro, né? Ô, Daniel, mas engenharia, marketing, engenharia e vendas, o que tem a ver? A gente não vê... Vou rotular, tá? O engenheiro não é o cara centrado, técnico, tal. Aí a gente vê um engenheiro com uma argumentação, uma persuasão, uma forma de falar, uma comunicação. E aí? Isso é um diferencial ou foi nascendo ou você não era assim também? Não era assim também, não. Era mais, né, tinha mais vergonha. Fui me tornando sem vergonha ao longo dos anos. Né? Boa. Mas assim, eu fiz engenharia mecânica, né? Eu não tinha facilidade de falar em público, tudo isso. E eu fiz estágio nas áreas de qualidade, produção, desenvolvimento de produto, né? E aí, morei um tempo fora. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, puxa, vou sair mandando currículo. Na época, eu mandava currículo em papel ainda, né? Assim, em 1997. E começando e-mail e tal. E aí teve uma oportunidade para trabalhar em marketing. E eu tinha até preconceito, né? Esse negócio de vendas. Né? Eu era meio preconceituoso com isso, para falar a verdade. E aí eu falei, puxa, legal, conhecer uma área diferente, né? Eu já conhecia operações, qualidade, desenvolvimento, vou conhecer uma área comercial, fico 1 ano, 2 anos, depois eu vou para uma outra área, volto para a engenharia, mas já tenho esse conhecimento mais generalista, né?
E aí calhou que eu gostei, né? Gostei de marketing, fui fazer pós em marketing, aí surgiu a oportunidade em vendas, aí acabou totalmente o preconceito, né? Vi que não era bem assim, é uma venda técnica e tal. E aí fui aprendendo a falar em público, aprendendo a fazer apresentações. Na área de marketing eu tinha que fazer apresentações realmente para uma galera grande, né? E aí foi que eu fui perdendo mesmo, perdendo a timidez, e aí tive facilidade para falar em público. Hoje é muito natural. Hoje é mais natural. Eu falo com uma facilidade tremenda. Mas lá atrás, meu Deus sabe o que eu estava tremendo ali para encarar o público. Qual a dificuldade, Daniel, de vender no mercado tão competitivo, no mercado tão alto, sem ter essa bagagem em vendas? Qual que é... Lógico, você acabou de dizer que você aprendeu, enfim, tal, mas qual a dificuldade disso hoje para quem está nos ouvindo entender também? Olha, perseverança, né? Acho que principalmente nas áreas de vendas, né? Vendedor, quem trabalha nessa área tem que perseverar demais, não pode desistir no primeiro obstáculo, porque surgirão muitos, né? Eu tive um desafio enorme que, quando eu fui para vendas, eu fui atender um cliente que era o nosso maior cliente, ele era também o nosso maior concorrente e nós éramos o maior fornecedor deles. Então, assim, era uma equação loucura, sem solução. Mas aí, sim, perseverando, dedicação. É impossível? Não é impossível. Vamos tentar e você vai, uma hora vai, né? Uma hora dá certo, né? Nessa época, qual foi a virada que falou assim, opa, peraí, me tornei um baita executivo em vendas? Que momento foi a virada que você falou, opa, agora... Estou mais confiante, agora eu estou mais seguro do que eu estou fazendo? Olha, eu vou dizer que essa confiança, para mim, ela veio mais quando eu fui para outras áreas, né? Porque se eu olhava vendas, falava, legal, estou dominando isso e tal, mas, nossa, a fábrica é um negócio difícil, um negócio impossível, engenharia, operações é um negócio, né, distante, parecia muito, muito complexo. E aí surgiu um desafio de eu sair de vendas, depois de 10 anos na empresa, e ir para a área de operações, né? Começar o negócio de melhoria contínua que eu não entendia bolhufas, né? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou encarar um negócio desse? Na época o nosso presidente chamou, falou, não, vamos que você vai conseguir e tal. Aí eu falei, vamos, né? Sair da zona de conforto. Foi a maior mudança na minha carreira. Num primeiro momento eu falei, que loucura que eu fui arrumar para mim, né? Viajar, morava em São Paulo, fiquei 5 anos viajando para Bragança quase todo dia e trabalhar, um negócio que eu não conhecia. Mas aí quando você domina esse outro lado, aí você fala, opa, agora eu estou entendendo como é que esse quebra-cabeça funciona, como é que uma coisa daqui impacta lá, de lá impacta aqui. É aí que você fala, puxa, legal, agora eu entendo como é que uma empresa funciona, entendo como é que você tem cada coisa que você faz, onde impacta. Isso foi o que eu falei, nossa, me senti assim já um pouco mais seguro, porque você falou, primeiro, né, não existe desafio impossível. E segundo, é legal você ter essa visão de todo, que eu acho que é uma coisa que eu recomendo demais, né? Quem quer crescer, você falou chegar na diretoria, procure conhecer fora da sua área somente, né? Procure conhecer outras coisas, né? Então, até a gente vê muitas vezes grandes presidentes, diretores, enfim, oriundos da área comercial. Você passou pela área comercial, mas o que te antecedeu a ser gestor da fábrica não foi a área comercial, então? Não foi. Não foi. Foi melhoria contínua. Foi melhoria contínua. Foi melhoria contínua. Mas, assim, eu diria que assim, quem vem da área comercial tem o conhecimento do cliente e sabe o que o cliente quer. Essa é uma diferença enorme, te ajuda muito, mas não é suficiente, né? Você tem que buscar outros conhecimentos também. Então, às vezes é comum falar, então o caminho de sucesso é vendas. Eu não acho, eu acho que é uma passagem necessária. Né? Uhum. No passado tinha mais essa coisa de muita gente na liderança só vinha de vendas, de vendas. Hoje eu diria que é um pouco mais equilibrado. As outras áreas ganharam também uma importância com inovação, com a parte de engenharia, toda a parte de qualidade, também com operações. Né? Mas eu diria que o ideal é você passar por áreas diferentes. E que momento você começou a ter mais liderados? Em vendas você não tinha liderados, era você sozinho? Cheguei a ter, acho que um só. Um só. Aí depois fui para a melhoria contínua, cheguei a ter 4. Aí realmente tive um time grande quando eu assumi operações. Aí era mais de 1.000. Quantos? Mais de 1.000. Mais de 1.000, Mais de 1.000. Aí deu medo. E aí? Aí deu medo. E aí? Aí dá medo, né? Porque você para e fala, meu Deus, agora você acorda de manhã e fala, se eu fizer alguma besteira aqui, tem 1.000 famílias lá que dependem, né, cara, da tua decisão, do caminho que você vai seguir. A galera não tem ideia disso, né? Porque você muda de cadeira, mas o fardo aumenta, né? Você sente, né? Assim, se você tiver empatia pelas pessoas, essa preocupação, eu tenho, né, uma preocupação genuína com a empresa desses anos todos, né? Então, o peso da responsabilidade, ele é grande. Ele é grande. Depois, conversando com o meu antecessor, conversando com ele, que ele aposentou, né? Falei, e aí, como é que tá a vida? Ele fala assim, olha, rapaz, você acordar agora e saber que não tem mais aquelas 1.000 e poucas famílias que dependem de você, tem suas vantagens. Cara, é mais difícil, leve, cara. Né? É mais leve. As pessoas não entendem. Hoje o Daniel ou o cargo de diretor de operações é o número 1 Brasil. América do Sul, América do Sul. E a gente estava falando isso antes de começar. As pessoas não têm noção que o Daniel pode ser algemado de lá, né? Sim.
Se alguém fizer alguma besteira lá... Você é o pai da criança, né? O responsável Você legal sou eu. Então. Ainda com um sobrenome desse já não vai ajudar muito, né? Sacanagem. Sacanagem. Mas o Maluf é do Paulo Maluf também ou não é nada? Não. Maluf é um sobrenome muito comum no Líbano, né? E tem muitos Malufs por esse Brasilzão aí. O senhor tem um Luizinho aí, né? O ruim é que teve um que ficou famoso, bem aquele, né? Mas meu avô brincava, né? Que o Maluf lá de São Paulo é Brimo, né? Brimo. E os Maluf pobres no cenário, isso não é Brimo, não. Isso não é Brimo, não. Sacanagem. Mas não tem vínculo, é só... Não tem vínculo nenhum. Não. E o I, na verdade, é erro. Meu avô era sem I, aí registrou errado os filhos. Então o original é sem I. Sem I. Mas não bom, tem né? vínculo. Mas eu achei bom, né? Então, sofri muito bullying. Quando você vai para Campos do Jordão, tem o pastelão do Maluf, não tem nada a ver, né? Só o pastelão, só ganha descontinho. Que massa, cara. Mas e essa dificuldade, Daniel, de como se tornar líder de tantas pessoas, cara? O que passava na sua cabeça nesse momento e o que passa hoje em todas as suas transições? Porque a gente vê que a liderança é o grande calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Sim. Será que eu estou preparado para ser líder? Eu quero ser líder, mas será que eu tenho jeito para isso? Líder nasce líder ou se torna líder? Né? E aí? E aí? Boa pergunta. Não tem uma resposta, né? Acho que eu diria o seguinte, né? Acho que a liderança é você conseguir unir as pessoas em torno de um objetivo comum, né? Para isso, você tem que ter algumas habilidades de comunicação, você tem que passar confiança, as pessoas têm que olhar para você e falar, ele está falando que o caminho é por ali, né? Você tem que convencer as pessoas que o caminho é por ali, que ali é o melhor caminho, ou é um dos melhores caminhos para as pessoas, né, seguirem aquele caminho, né? E aí você tem que estudar, você tem que se capacitar. Então tem um lado de você se qualificar para saber realmente um bom caminho, né? Mas tem o lado de você saber também, entre aspas, vender, ou entre aspas, né, convencer as pessoas de seguir esse caminho, né? E aí depois de uns anos que eu comentei que eu saí de vendas, fui para a melhoria contínua, que eu não entendia bulhufas em operações. Depois de um tempo, fui falar com o então, que era o nosso presidente, falei, puxa, deu certo, graças a Deus está indo bem. Tá? Ele falou, então, trabalhar. Trabalha que as coisas acontecem, né? Se dedica, né? Que gradualmente as coisas acontecem. Aí depois ele falou, você, na verdade, a gente viu em você o perfil de liderança, né? Então, por mais que não fosse uma área que você tivesse domínio técnico, você ia testar a sua liderança, que era fazer uma transformação dentro da organização, sem ser gerente direto das pessoas, né? Que a área de melhoria contínua você tem que ser, brinca como um pastor, né? Você tem que ir lá conquistar um fiel por dia para a sua causa, né? E aí isso vai acontecer. Então é um bom teste, né? Você acaba exercendo a liderança, porque ser líder e ser chefe são coisas bem diferentes, né? Normalmente você primeiro se mostra um líder e o que a empresa faz, ela depois dá o cargo para aquelas pessoas que já demonstraram a liderança. Então primeiro você vai exercer a sua liderança. Aí depois o cargo vem como um reconhecimento da empresa por essa liderança. Então eu estou lá na engenharia. Você tem vários temas sendo tratados. Eu sou um dos engenheiros lá dos 30, dos 40. Existirão temas em que vai precisar de alguém tomar a liderança para resolver as coisas, né? Conforme um engenheiro já vai, ou uma engenheira já vai assumindo essa liderança, a gente já vai mapeando que é uma pessoa com perfil de liderança. A gente já tem ferramentas para acompanhar isso, fazer planos de sucessão. Essa pessoa já começa a ser mapeada como uma possível posição gerencial futura. Então, depois, o que você faz? Você oficializa aquilo, né? A pessoa já é um perfil de líder, já era uma líder da equipe, só vai ter o cargo depois de supervisão. Então, você acredita que... Ou isso foi formalizado, que quando o Daniel sai de vendas e vai para a gerência de melhoria contínua, já era uma estratégia para você depois já alcançar? Sim. Já era uma estratégia. Eu soube depois. Já era uma estratégia pensando em te levar para operações. Já era uma estratégia para me preparar para alguma posição futura de liderança mais alta, né? Que é essa lance de você conhecer áreas diferentes, né? E aí o Daniel sai de gerência de operações e já vira diretor da América do Sul ou Brasil primeiro? Eu saí Como que era a nomenclatura? Eu fui para gerente de melhoria contínua, de lá eu assumi diretor de operações, que é mais a parte de fábrica, qualidade. Depois eu voltei como diretor de vendas de novo, aí depois eu assumi como diretor geral. Caramba. Foi um zigue-zague aí. Foi um zigue-zague. Mas quando você fala dessa tratativa de falar com as pessoas, lógico, a gente está falando da TE, que na nossa região é referência para todas as outras empresas, é um benchmark para as outras empresas, em função de realmente as pessoas querem estar lá, as pessoas consideram as das melhores empresas para se trabalhar, existe uma estrutura muito forte, vocês muitas vezes estão na frente, até no que tange desenvolvimento, no que tange outras ferramentas como Formare, que eu quero conversar um pouquinho com você
dessas ações que a TE faz e que eu acho magnífico, porque a gente pega e isso não é de agora, né? Eu acho que é a época de aprendizagem do Senai. Eu não sei se são nos 50 anos tinha já aprendizagem do Senai, então já vem algo muito antigo, aí vem para o Formar e vem outros projetos de jovens, de trainee, como que chama o outro programa do R&D? O Young Professionals. Young Professional, né? Que é para buscar mais jovens, enfim. Caramba, então assim, é uma audácia muito grande, né, Daniel? E o diretor assumindo ali, né? Sim, sim. Alguns dos programas são programas globais, né? A ideia de você ter os programas de inclusão e diversidade são iniciativas globais que a gente trouxe para cá. Então, a gente tem o grupo a gente chama de Align, que é o grupo que trabalha a questão de diferentes orientações sexuais. A gente tem o grupo WIN, que é Women in Network, que é a parte de mulheres na liderança, né? Diferença de gênero. Temos o Young Professionals, que é também, a gente chama de Young Professionals, mas o objetivo é trabalhar as diferenças entre gerações. Então, não é só foco nos jovens, né? Então, esses são programas mais globais. Já o Formare foi uma iniciativa nossa aqui. E o Formare tem um vínculo muito mais na questão, não é para formar mão de obra para TE. A pessoa fala, a empresa investe que é para formar sua mão de obra, tá? Não é. O Formare é um programa social, tanto é que toda a grade, né, de matérias que é oferecida, ela é baseada, né, no que a cidade precisa, não no que a TE precisa. O objetivo é formar para a comunidade. Acontece de dar certo de muitos casos ficarem com a gente, mas não é o objetivo principal. Mas hoje, quando você, enquanto líder, vê um jovem entrando no mercado de trabalho, o que você acredita que seja a maior dificuldade ou barreira que esse jovem tenha comparado na sua geração lá há 25 anos atrás nessa entrada? Olha, o que mudou hoje? Eu acho a inserção sim. no acho mercado. Que, infelizmente, hoje a gente está num... Bom, também no meu tempo também não estava, né? Acho que a situação geral, né, de emprego para a faixa, acho que a situação para os jovens está mais difícil hoje, né? Você pegar a faixa aí do pessoal ou formado, né, no ensino médio ou terminando a faculdade, tem muito jovem no mercado e não tem tido oportunidade por falta de condições, né, de crescimento do próprio país, né? Então, o grande desafio hoje é esse, né? Você ter realmente uma oportunidade. Agora, o que eu falo é, apareceu uma oportunidade, abraça, né? Quando eu formei lá, ou estava na faculdade, também não estava nenhuma maravilha. Eu pegava e ia fazer estágio. Eu ia, nas férias, bater na porta de empresas lá na minha cidade para falar, posso trabalhar de graça 2 meses aqui, só para ganhar experiência, né? Fiz isso, acho que em 2 ou 3 empresas. Mas depois isso vale, né? Depois, quando eu entrei na TE, uma das empresas que eu tinha trabalhado era uma empresa concorrente da TE, a outra era uma empresa de um setor que a TE atua. Então, isso valeu. Na entrada na TE. Sem querer. Sem querer. Sem querer. Eu tirei, não foi estratégia nenhuma. Eu atirei porque eu tinha. Assim, eu peguei as empresas da minha cidade, tinha 3. Eu tentei as 3. Não tinha outro jeito. Mas as pessoas têm uma dificuldade de querer arriscar também, né, Daniel? Às vezes já quer pronto, né? Às vezes, sei lá, né? A gente entrevista um jovem, não que isso seja, não podemos generalizar, mas a pessoa está entrando na dificuldade e fala, qual que é a sua ambição? Não, eu quero ter a cadeira do diretor, quero ter a cadeira do presidente. Quanto tempo? Em 5 anos, né? Então, é muito rápido, né? Logicamente, a gente vê grandes ascensões em curto espaço de tempo. Sim. E ok, que sorte, que bom, que competência, enfim, tal. Mas é difícil, né, Daniel? Sim, acho que tem a questão de estar no lugar certo, na hora certa. Existe um fator, entre aspas, sorte, né? Alguns chamam de você ter preparo mais oportunidade, que é sorte, né? Na verdade, isso é uma equação. Mas, assim, se você fizer o seu melhor, enfim, tudo que você puder, tiver uma boa formação, tiver um comportamento, né, muito bom, a tendência é dar certo. Agora, você pode ficar numa empresa, às vezes não aparecer uma oportunidade. Ou estar numa empresa que não é uma empresa que seja meritocrática. Tem empresas que têm muita politicagem. Então, também você tem que ver onde você está. Eu falo, tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Então, você tem que se qualificar. Se o lugar que você está não valoriza pessoas que se qualificam, vai para outro lugar, né? E aí é questão de esperar a hora certa que vai acontecer, né? E esse mercado automotivo, Daniel? Maluco, né? Então. Maluco. Como é fazer a gestão de uma indústria automotiva dentro desse cenário maluco que a gente vive? Acho que tivemos algumas crises. Acho que a principal crise foi 2008, Acho que tem um monte, né? Não, mas no automotivo que pegou muito, né? Teve uma muito ruim em 2008, 2009, né? Que tem aquela crise lá fora. Depois teve a sequência de queda do PIB lá de 2014, 15, 16, que foi um desastre enorme, que as montadoras todas tinham investido muito pensando no mercado lá de 5 milhões de carros, a coisa embicou para baixo. E agora essa questão da Covid, né? Que 2020 foi um caos, esse ano ainda está um caos. Mas aí a indústria está bombando, como é que faz?
Na Como verdade, é que é? Eu tô falando de automotivo, até para quem não tá entendendo, eu posso estar falando uma grande besteira, mas um dos principais segmentos da unidade Brasil é automotiva, né? é automotivo. É automotivo. É o principal. É automotivo. É o Tem principal. energia, tem outras divisões, Tem. tem aeronáutico, né? Tem A linha branca, tem industrial. tudo. Mas automotivo ainda é o carro-chefe. É o carro-chefe. Na verdade, a gente, graças ao trabalho de todo o time, tem conseguido vários projetos, né, de exportação, de nacionalização de mais componentes, de ganho de mercado. Então, a gente está num momento muito bom. Mas se a gente olhar a produção de veículos, não está num patamar dos melhores, não. Não está. Assim, primeiro porque está caro o carro, né? Aumentou muito por causa do dólar, está caríssimo. Segundo que está faltando muito componente no mercado. As montadoras estão parando por falta de chips, né? De parte de eletrônica. A ponto do carro mais vendido do mercado ficar com a fábrica parada por 4 meses. Parada. Fechou a porta, baixou as portas. O carro número 1 de vendas. Inacreditável, por falta de componente. Então, assim, isso também fez cair as vendas e a produção de veículos. Cai e sobe, né? E o valor sobe também, né? Porque daí obviamente, como você não tem produto, né? O cara não vai dar desconto, né? Nenhum, né? Nenhum. E aí o dólar na lua também para ajudar. E as commodities aumentando de preços em dólares, né? Petróleo, metais, está tudo subindo, tá uma coisa de louco. Tá e como ser um bom líder numa gestão de crise, Daniel? Lógico, tem o time, enfim, tal, que você já antecipou um pouquinho, mas como ser um bom líder para gerir em um momento, cara, que ninguém sabe o que fazer? Você está falando da Covid ou você está falando primeiro de crise crise, automotiva, né? depois vamos entrar no Covid. Eu acho assim, a gente que já vive esse mercado há um tempo, a gente tem que tomar decisões, seja na época boa, na bonança ou na tempestade, sempre pensando que o nosso mercado tem altos e baixos. Então, no momento que está bom, você não vai também absorver muito custo fixo. Você tem que pensar em ter flexibilidade de custos, né? Você trabalhar com parte de terceirizações, enfim, flexibilizar o que você conseguir para uma parte, né, do teu custo. E no momento que está muito ruim, você também não pode fazer ajustes muito severos, que você vai precisar depois trabalhar no momento bom. Então, eu diria que é você sempre tomar decisões com muita disciplina, com muito cuidado, para não gerar um aumento de custo fixo muito alto, para você estar sempre preparado para esses altos e baixos, né? Se você vem com uma mentalidade de que está tudo bom, vamos estruturar, vamos contratar um monte de gente, na hora que vem a crise, você tem que ficar fazendo ajustes. Então, isso é muito ruim, né? Gera um ambiente muito ruim na empresa. Né? Então, a gente tenta sempre ser cauteloso, sermos cautelosos nos passos para não precisar dar passos para trás, né? E aí, chegando numa crise do Covid, por exemplo, entrando no papo de Covid, e aí? O que fazer? Cara, como surgiu essa notícia para vocês e como vocês caminharam os primeiros dias? Que momento apareceu o Covid o tema Covid? A gente teve uma vantagem enorme comparada com as empresas mais nacionais, que a Covid surgiu na China, né? E nós somos uma empresa multinacional que tem operação na China. Então, nós estávamos monitorando desde lá do começo na China, já acompanhando passo a passo. E até é uma empresa muito globalizada, muito estruturada. Você tem ideia de quantas unidades tem no mundo, Daniel? E número de funcionários? É absurdo. 80 mil funcionários, deve ter umas 100 e poucas fábricas aí, tá em 100 países, sei lá, tá no mundo. É uma empresa bem globalizada, né? E assim, além de estar em vários lugares, ela é muito estruturada globalmente. Todas as funções têm uma organização global que se alinha, compartilha boas práticas, é muito estruturada. Então, todo esse processo já se começou a falar entre todas as plantas do que estava acontecendo, de quais eram as boas práticas, do que a gente deveria fazer e tal, né? E aí a gente já, imediatamente, a gente está falando aqui de, acho que umas 3 semanas antes do primeiro caso no Brasil, quando ninguém estava preocupado com nada, nós montamos um comitê de crise com toda a minha liderança, né? Todo o time, e aí começamos a trabalhar em ações, né? Quando a gente sentiu que esse negócio era sério mesmo, que certamente ia chegar aqui, que era um negócio grave, que ia precisar de distanciamento, ia precisar de máscara, ia precisar de álcool gel, ia precisar parar de dar mão, parar de dar beijinho no rosto, nós já fizemos isso antes, porque são mudanças de comportamento que é difícil você conseguir fazer isso pegar, né? Então, lá, bem antes de qualquer coisa, já começamos a proibir aperto de mão. O pessoal falava, vocês são loucos? Como é que proibir aperto de mão? Proibir beijinho. Proibir assim, né? Recomendar não fazer mais isso, né? Já começamos a trabalhar em proteções, começamos a comprar álcool, comprar máscara, já trabalhar em todas as boas práticas, né? Aí a gente, no comitê, definiu 3 grandes prioridades, né? Assim, que toda empresa, na verdade, você tem 3 grandes pilares, que é os colaboradores, os clientes e o teu investidor, que é quem, né, financia tudo. Então, a gente falou, vamos definir primeiro o que a gente faz para proteger as pessoas, né? Então, todas as ações que a gente aprendeu sobre proteção, a gente foi fazendo tudo com a maior antecedência possível, né? Então, né, enfim, além de álcool gel, todas as mais conhecidas, a gente dividiu a fábrica em setores diferentes.
Então, cada setor entrava por um caminho, batia ponto no relógio, tinha um horário de almoço, esse setor almoçava, higienizava o refeitório todo, vinha outro setor. Para quê? Para que se acontecesse um caso, você não deixava isso espalhar para a fábrica, né? Então a gente fez, enfim, tudo que a gente tinha de recursos, de conhecimento, a gente foi fazendo. A empresa globalmente definiu que tudo que era necessário era para fazer, não tinha investimento, tinha dinheiro para fazer o que precisasse fazer, né? Aí a gente focou nas pessoas. Depois o próximo passo era proteger o cliente, porque começou com China, que não tirava mais material de lá, não tirava produto, não tirava material, você não conseguia produzir. Então a gente começou a trabalhar todo o time de supply chain para proteger a parte logística, proteger os nossos clientes, ter estoque estratégico e tal. E aí depois tomar ações para proteger o investidor, né? O que a gente precisa fazer na parte de custo, inventário e tal, e tal, e tal. Mas assim, foi um trabalho em time, né? Da gente trabalhar e decisões difíceis, sem saber o caminho mesmo, né? Foi muito no escuro, né? Não tinha referência. Qual exemplo a seguir, Não né? tinha. Nós ainda, de novo, né? Tivemos um pouco aí de vantagem por estar Saiu na frente. copiando o que o pessoal estava fazendo lá fora na própria TR. Isso foi um diferencial enorme, né? E aí você tem aquele caminhão de fake news, um monte de gente falando que isso não era nada, que era tudo mentira. Então você tinha que combater o vírus e as mentiras junto, né? Mas foi desafiador. Mas assim, não tivemos nenhum indício de ter tido contaminação interna. Então isso acho que pelo menos foi um bom resultado. Mas vocês continuam adotando as práticas, né? Os testes constantes também. Acho que isso Sim, tem difícil, rodízio, né? Porque até eu queria pegar esse gancho, Daniel, porque às vezes eu sei que muitos empresários que estão nos assistindo, inclusive você que está nos assistindo, ouvindo agora, se quiser enviar sua pergunta no chat, fique à vontade para enviar, que faremos para o Daniel. Inclusive sobre o Palmeiras, em breve. Ai, meu Deus. Mas a gente vê muitas vezes liderança, empresários com um medo de investir na proteção, né? Ou um medo de investir na segurança, né? Medo, eu digo no sentido financeiro, né? É prejuízo, né? O quanto vocês... Eu falo isso porque, eu não sei se... Até eu falei isso na live de vocês, não sei se como que é? É mito ou verdade? Que eu sempre falo para os meus clientes assim, eu sempre ouvi na Tech a primeira linha do planejamento, das metas globais, é a segurança do colaborador e segundo vem lucro. Eu sempre tive isso como retorno das pessoas aqui. Eu falei, é uma empresa que se preocupa muito com a segurança e não mede esforço para proteger o seu funcionário. Eu acho muito louco isso, né, Daniel? Porque as empresas veem isso como gasto, né? E não como proteção e que vai trazer um retorno futuro. Como que você, como líder, assume isso e vê isso, cara? Olha, a gente comentou dos 3 grandes pilares, né? Os 3 grandes clientes, ou os 3 grandes stakeholders de uma organização. Então, o cliente, o colaborador e é o investidor. Perfeito. Né? Claro, tem também a comunidade, o meio ambiente, sem dúvida, tudo isso é importante, mas assim, pensando nos 3 principais são esses, né? E aí existe uma grande discussão sobre como você faz, qual que é a primeira coisa, o mais importante é o financeiro, ou o mais importante é as pessoas, ou o mais importante é o cliente, né? Na verdade, os 3 são importantes, né? Você não conquista clientes sem pessoas, né? Você não tem resultado financeiro sem clientes, sem as pessoas fazendo, né? Então, qual que é o ciclo, né, que a gente deveria pensar como um ciclo virtuoso? E a gente acredita muito que esse ciclo é o seguinte, você tem que focar, a primeira coisa é focar nas pessoas. Tem que ter as melhores pessoas do mercado, as pessoas devidamente treinadas, qualificadas, nas posições corretas, orientadas, desafiadas, para que elas encantem os clientes. Seja com inovação, com produtos diferenciados, com qualidade, com entrega no prazo, com o que o cliente estiver precisando, atendimento, né, cortesia. Esse cliente encantado, ele vai te dar mais negócio e quando você encanta o cliente, você pode cobrar um preço diferenciado, né? Então você consegue daí conseguir mais faturamento com maior margem. A receita é essa e aí o investidor está lá rindo à toa porque ele vai ter o retorno financeiro, né? Então assim, é um ciclo. E aí com o retorno financeiro você consegue ter políticas de remuneração, de benefícios, enfim, aí é um ciclo que se retroalimenta, né? E a gente acredita muito nisso, né? Assim, que esse é o ciclo, né? Então, para a gente, vamos dizer, engajar as pessoas, né, para ter as pessoas realmente motivadas, as pessoas precisam ter uma conexão com a empresa autêntica, de que, puxa, eu quero que esse grupo, né, a empresa, na verdade, o que é? É um grupo de pessoas, né? Eu quero que esse grupo dê certo, né? Então eu vou fazer o meu melhor para esse grupo dar certo. E para esse grupo para a pessoa ter essa conexão de querer autenticamente que o grupo dê certo, a pessoa tem que se sentir respeitada, a pessoa tem que se identificar com várias coisas que a empresa faz, né? E aí, como é que você vai querer que a pessoa faça isso se você coloca ela para trabalhar numa posição em que ela tem um risco, ou uma condição de saúde, né?
nada para de pé, né? Assim, é hipocrisia. Você falar, eu quero que você fique encaixado, isso é importante para mim, vai mexer naquela máquina ali que... Não dá, não pode. Então, assim, é condição básica, né? Você não começa uma conversa séria se você não oferecer condição de trabalho para as pessoas, né? E, assim, segurança é o que a gente, sem dúvida, é o mais importante, né? A estaca zero, né? Mas, assim, hoje tem que ir muito além disso, né? Então, quando a gente fala responsabilidade social, ser uma referência em integridade, em compliance, inclusão e diversidade, responsabilidade ambiental, tudo isso, se você não for referência nisso, as pessoas não se identificam com a organização, principalmente os mais jovens, né? Estão cobrando mais isso. Então, assim, para a pessoa ter esse engajamento, a gente brinca que é um engajamento visceral, aquele que quando a empresa vai mal, a pessoa se sente mal, assim, parece que dói, né? Você tem que realmente ser uma referência positiva em tudo. A pessoa fala, pô, legal, quero ser parte desse grupo, me identifico e eu quero que isso dê certo. Porque isso dando certo, outras empresas vão se espelhar e esse vai ser o modelo para o mundo todo, né? E as empresas têm essa função de transformar o mundo para melhor, né? Cara, mas é muito difícil, Daniel. Não é? Dá trabalho, mas não é tão difícil. Não é? Você falar aqui, nós falamos que é a fórmula mágica, né? Agora, óbvio, colocar isso em prática, você precisa de um time muito bom, pessoas engajadas, tal, mas é um caminho que funciona e é sustentável, né? Quando você tem isso daí, você não precisa mais ficar cobrando horário, cobrando, sabe, aquela coisa autoritária, aquela coisa natural, né? A pessoa faz porque ela quer que a empresa dê certo, entendeu? Aí é uma relação que, assim, você sai daquela questão de autoridade para a liderança por engajamento, né? E aí é um mundo perfeito, que as coisas andam, né? Fluem, né? Fluem. Cara, mas dentro dessa troca de gerações, pegando até a própria TE, eu vou usar isso como referência, até para quem está nos ouvindo, porque como eu conheço bem vocês lá também, eu acho que isso é um grande exemplo para os empresários que estão ouvindo também, porque vocês têm todas as gerações possíveis e inimagináveis lá dentro, né? E como é fazer gestão de todas as gerações totalmente distintas, né? As pessoas que querem dar geração X, Y, Z, Alpha, Baby Boom, geração YouTuber, geração sei lá o que vai vir agora, cara, são uma porrada de geração. E você tem que gerir todos, nivela por baixo, nivela por cima, faz uma gestão de acordo com cada geração. Qual que é a sua estratégia enquanto líder, Daniel, para falar? Porque você tem os seus líderes abaixo de vocês e também de todas as gerações possíveis, né? Você tem um líder mais jovem, tem mais velho, mais conservador, o cara com 40 anos de TE, outro com 30, outro fazendo 50, enfim. Você tem uma galera assim, como fazer uma boa gestão nessas gerações totalmente com carências diferentes, anseios diferentes, cobranças diferentes, como gerir bem nessa época? Eu diria assim, a primeira coisa é você olhar isso como uma coisa maravilhosa, como valor para a empresa, né? Quando você tem pessoas de diferentes gerações, diferentes etnias, diferentes nacionalidades, de gênero, orientações sexuais diferentes, enfim, cada pessoa traz uma perspectiva diferente, né? Então, primeiro, isso é uma coisa que é uma riqueza. Então, a gente tem que estar convencido, a liderança, toda a organização, que isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. Esse ambiente, né, diverso e inclusivo, né? Perfeito. Agora, como você fazer para atender as demandas, acho que esse é o ponto, né? As gerações têm demandas diferentes. E assim, eu sou de uma geração. Eu posso dizer que eu tento entender as gerações mais jovens ou as gerações jovens há mais tempo, mas eu vou tentar. Eu não vou entender isso a fundo, né? E aí que vem esses grupos, né? Que são o que a gente chama dos ERGs, né? Employee Resource Groups, que seriam grupos de afinidade, né? E a gente cria esses grupos, que cada grupo tem um tema em que eles vão buscar referência, eles vão discutir entre eles e elas para achar quais são as boas práticas. E esses grupos trazem para a gente sugestões de como a gente muda o nosso modelo de benefício, de gestão e tudo mais. Então, por exemplo, tem um grupo lá que trabalha a questão de diferentes orientações sexuais. Esse grupo quer trabalhar que os benefícios, por exemplo, tenha plano de saúde para cônjuge do mesmo sexo, que tenha cirurgia, plano de saúde cubra a cirurgia disso, daquilo. Né? Legal, eles trazem. Eu nunca imaginei que o pessoal ia trazer coisas desse tipo, porque não parei para pensar nisso. Né? Mas são coisas simples. A gente tem um grupo, a gente tem uma reunião mensal da liderança que a gente avalia essas ideias que vêm e tudo que é possível fazer a gente pega e implementa, né? Então, assim, dar espaço para esses grupos trazerem esses temas. Assim, você não precisa... E é fantástico, quando você abre esses espaços, né, você acompanha de vez em quando, o pessoal voa longe, é uma coisa maravilhosa. Você não precisa, assim... eu falo que o líder não precisa fazer muito, é só não atrapalhar. Só não atrapalhar. Já a coisa vai sozinha. Nós trouxemos um grande... cara aqui, Daniel, eu queria dividir isso com você, ver o que você acha, que é o Douglas Gonçalves. O Douglas é fundador da igreja Jesuscope. É uma igreja para jovem, enfim, tal. Super legal, porque eu falo que ele é o cara que vai de bonezão, de moletom e tal, e ele fala muito de liderança, é um psicólogo, e ele falou que o grande segredo de uma boa liderança hoje, o melhor estilo de liderança é o líder inútil.
Se o líder se torna inútil, ele é um bom líder. Sim. Se não precisam dele. Sim. Né? Assim, a toda decisão, se não passar na minha mão, não. Saiu né? de férias para tudo. Para né? tudo. Né? Como que você, enquanto líder, vê essa frase, o líder bom é o líder inútil? Mas não tem a menor dúvida, assim, não só líder, né? A gente tem até áreas da empresa, né? Eu brincava quando a gente era um grupo de melhoria contínua, né? Que estava implementando a metodologia Lean, Six Sigma e tal. Eu falava, qual que é o nosso objetivo principal? O pessoal, atingir isso, atingir... Não, nosso objetivo principal é não precisar existir mais, né? Só. Como assim, né? Qualidade, né? Um departamento de qualidade. Qual que é o objetivo máximo do departamento de qualidade? É falar, não precisamos mais ter. É qualidade. Acabou. Todo mundo faz com qualidade. Segurança. Qual que é o objetivo máximo de um time de segurança? Não precisa mais. Não precisa mais ter. O time, todo mundo trabalha com segurança. Esse é o, né? E aí, quando você trabalha com um líder, o trabalho principal de um líder é desenvolver as pessoas, né? É desenvolver pessoas, né? Mostrar o caminho junto, construir um caminho junto, né? Trazer o time para uma mesma direção. Então, sim, sem dúvida, né? Acho que eu brinco que a primeira função do líder é não atrapalhar. O líder que chega, começa a criar relatório, criar reunião, criar representação. Travou o time, acabou, não dá, não tem condição. Deixa fluir. Então, assim, até um ex-líder meu, ele comentou uma vez, você para crescer na organização, você tem que construir algo até um ponto que você vai sentir que você está se tornando desnecessário ali mais. Porque o time já está andando sozinho, não precisa mais de você. Falei, para mim, dá um pouco de medo, né, você fazer isso, mas esse é o momento que é a hora de você crescer. A hora que o time começa a andar sozinho e você não faz mais falta ali nesse time, né? E é uma reflexão interessante. Total, que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É a mesma coisa do líder que esconde, né, Daniel? É tudo meu, né? Fica Sim. embaixo da asa, ninguém pode saber o que eu faço. Como Sim, você faz? Não, sim. só eu sei. Esquece. Não dá mais tem pra... jeito, Não dá, não né? tem jeito. Não, hoje em dia as coisas têm que ser as claras, transparência total, comunicação aberta, não existe, né? Não tem como. E o quanto migrar do conservadorismo para a inovação? Porque isso é o que até mais faz constante. E como lutar com isso, cara? Eu acho que isso vem um pouco da cultura da empresa, né? Acho que vem do estilo da empresa, da cultura da empresa, de já promover esse tipo de comportamento, né? Eu acho que gradualmente as empresas, principalmente as maiores, multinacionais, estão partindo para esse caminho, né? Tem que ser, é um caminho sem volta, né? A empresa que depende de uma pessoa para tudo, ela não é sustentável, né? Amanhã essa pessoa ganha na loteria, sai da empresa, e aí, como é que as coisas andam? Então, as empresas já se estruturam, né? Para não ter esse tipo de dependência tão grande, né? Um líder assim não é bem visto na empresa. Não, o líder conservador, né? Se você fala assim, eu tenho ótimos resultados, mas assim, se eu não posso nem sair de férias, ou tudo depende de mim, a empresa não vê isso com bons olhos, apesar dos resultados serem até melhores do que outros líderes, né? Por quê? Porque o objetivo de um líder é desenvolver outros líderes, né? Então, se tudo depende de você, todo mundo tem que falar amém para você, eu digo, pedir a aprovação, você não está desenvolvendo as pessoas, né? Você está desenvolvendo funcionários, né? Não líderes, né? Total. É até uma outra frase, acho que o Douglas falou, depois, Fernando, me corrija se eu estiver errado, ele complementou falando assim, é a mesma coisa do pai. O bom pai não é aquele que cria um bom filho, o bom pai é aquele que cria um bom pai. Sim. Né? Boa. Mas levei a minha já. A frase é isso aí. É isso, né? Porque, isso aí. cara, você vai ter um filho dependente pro resto da sua vida. Não, Ótimo. você cria um bom pai. Né? E Perfeito. o bom líder, acho que isso que você falou, né? O líder é aquele que cria outros líderes, né? Perfeito. É tão bom você saber que, assim, caraca, tem 4 preparados para assumir minha cadeira. Sim, não é? Acho que deve ser... Agora, quando você fala assim, caramba, hoje não tem ninguém preparado, enfim, ou tá difícil de achar, ou quanto é complicado a gestão desses times, mas o caráter da inovação e esse contraponto do conservadorismo, acho que é algo que a gente vê muito, né, Daniel? Sim. Quando você pega uma pessoa com muito tempo de casa, o cara quer trabalhar desse jeito ainda. Como eu consigo extrair dele para ele tentar só dar uma viradinha na chave? E voar, né? E voar. Sabe que a gente avalia numa avaliação anual, né, todo mundo tem suas metas e números e tal, mas a gestão, né, do líder, ele é avaliado, ela é avaliada de acordo com o número de sucessores prontos que tem, como é que está desenvolvendo, é parte da avaliação. Já temos pergunta aqui, tá? Opa! Deixa eu fazer uma ponte aqui enquanto o Daniel toma uma água. Tem uma galera aqui. Olha que bacana. Olha que... Não, eu preciso mandar um beijo especial para essa pessoa que eu adoro, que não está mais na TE, mas foi um fantástica. Leucrécia. Ei, Leucrécia. Que bacana o nosso querido Maluf. Leucrécia, que bacana. Juarez Borges, grande Daniel, pessoa fantástica, amigo de muitos anos. Juarez Borges aí. Cliente da gente. Quem a gente falou mal aqui? Diego Carolino tá na... Diego Carolino, esse cara. Dom Diego. Esse cara é fantástico. Sou fã dele. 2. Renan tá por aqui, Pablo. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Deixa eu ver quem tá fazendo. Eu quero perguntas, hein, gente? Maíra, lá da área de compras, tá aqui. Vera Jimenez, que era do RH da época da AMP. Vamos falar das transições dos nomes, a importância de falar o nome certo também, né?
Pra galera não ficar falando o nome errado, né? Não pode ficar falando o nome antigo, vamos falar o nome certo. Vamos entender o Exato. porquê disso também. Isso aí, a Luciana tá colocando aí, isso mesmo. Respeito pelos colaboradores acima de tudo. Muito bem. Fabrício Vasconcelos. Eita, figura, meu vizinho. Eu chamo ele de Frajola, mas não pode. Não sei se sabia? Você sabe, né? Que é Sei, Frajola, sei. sabe, né? Não era escondido isso na terra, né? Na terra não podia chamar, Não agora podia. posso, né? Um exemplo de profissional e amigo. Inclusive, ele foi da qualidade e melhoria contínua, né? Sim, sim. A galera não sabe, Daniel, mas vamos contar isso, porque o pessoal não sabe muitas vezes, né? Você pega hoje uma peça, um item de uma fábrica automotiva, um item da automotiva errado, com alguma falha. O cara da qualidade vai lá no pátio, entrar embaixo do carro para desmontar a peça, não vai? Sem dúvida. Conta quais são os BOs aí. O pessoal não entende, cara, de qualidade, Sim. tem que puxar a orelha, porque senão ele vai estar no pátio, no sol lá. Sim, sim. Qualidade é muito crítica no mercado automotivo, né? Você está falando um equipamento que vai colocar a vida das pessoas em risco. Então, é uma área que não tem muito espaço, né? E se tem qualquer problema, qualquer suspeita, você vai lá na fábrica do cliente, vai no pátio e, no pior caso, até um recall, que aí você vai trazer os carros de campo. Graças a Deus, até nunca fui envolvida num recall. Uhum. Mas a gente tem, né, uns probleminhas aqui e ali, então tem que ter tem uns BOzinhos bons aí. Viu? É mito ou verdade? Quando para uma automotiva por uma necessidade de um produto seu, o taxímetro corre solto mesmo? O negócio é absurdo? Milhões. Então não é mito, é verdade. É verdade. É verdade. Tanto é que a gente vive com a faca no pescoço, com a questão de entregas, De né? entrega. Você parar uma montadora, você está falando de fácil alguns milhões aí. Parar um dia, dezenas de milhões. Né? Dezenas. De É milhões segundos. por hora. Milhões por Milhões hora. por hora. É. Muito dinheiro. As pessoas não têm noção disso. Né? Muito dinheiro. Isso dá um estresse bom. Viu? Dá, né? Isso dá um estresse bom. Jesus amado. Leandro da Madeireira Mapa tá aqui, Leandro Tricolete, valeu, Lê que tá por aí, Fidelis, Valdirene, olha, nossa, eu não acredito. Agora é internacional ou será que tá no Brasil? Thales solto, Tá, lembra? ele está nos Estados Unidos. Tá Então? na Carolina do Norte. Abraço. Thales. Caraca, que louco. Olha o Thales, cara. Obrigado, Thales, tá Brilhando aqui. por lá. Grande Daniel, prazer imenso em ter trabalhado com essa pessoa e profissional fantástico. Saulão tá por aqui também, Saulo. grande gestor. O nosso cantor é o Saulo Cantor, acho que Cantor, acredito. ciclista. É. Tem dois, né? Ó, Tem os de finanças. pergunta da TE, ó. Atenção. Maíra Cardoso, da área de compras. Du, eu quero saber do Daniel qual a definição dele de produtividade. O que é, no ponto de vista dele, um colaborador de fato produtivo? Ó, Aí boa sim. pergunta. O conceito de produtividade, basicamente, é você conseguir fazer mais com o mesmo recurso, né? Ou utilizar menos recursos para fazer a mesma coisa, né? Então, assim, o conceito ele é meio matemático, né? Mas eu acho que assim, o ponto que acho que ela quer tirar é assim, não é você olhar só da pessoa trabalhar, tirar o couro. Não é isso, né? Essa visão de tirar mais produção por esse caminho não é visto. Não é bem visto, né? A gente achar o caminho do trabalhar, a gente fala work smarter, não só work harder, né? Então, você usar... Não, assim, você tem que trabalhar, mas assim, não é através de trabalhar mais que você vai ter Não é o o excesso. sucesso. Não é excesso, né? Acho que a gente tem que ter tempo para... Todo mundo tem que ter um tempo para parar, respirar, refletir e melhorar o seu processo, né? Quando trabalhando um tempo na melhoria contínua, esse negócio entra no seu sangue. Então, você tem que todo dia melhorar um pouquinho. Se todo dia você fizer algo um pouquinho melhor, você não precisa trabalhar muito mais. Você vai ter mais resultado trabalhando na mesma coisa, né? Acho que esse eu vejo como o segredo assim, da produtividade. Levantando uma pequena polêmica agora. O home office veio para ficar? O home office já existia. Muita gente ainda tinha resistência. Sim. Essa pandemia fez essa resistência ir embora, né? Você gosta? Eu gosto de home office, mas eu gosto muito de gente. Então, você falar assim, vou ficar permanentemente em home office, eu Daniel, não gosto, né? E eu acho que o segredo é a flexibilidade. Então, quem quer ficar mais em home office, a gente tem que dar a opção de ficar mais em home office. Mas alguns líderes têm dificuldade em medir a produtividade de quem está home office, não tem? Ou não mais hoje? Hoje os controles são mais fidedignos ali. Eu acho que assim, volta naquele ponto, né? Se você tem que ficar olhando o que a pessoa está fazendo, alguma coisa está errada. Está errado. E assim, hoje em dia, você pode ficar lá no escritório o dia inteiro em WhatsApp, Facebook, enrolando e não trabalhar nada. Ainda não ia crescer ali. Então não é esse o caminho. Acho que, de novo, você tem que buscar engajamento. Com engajamento, se a pessoa se identifica e fala, eu quero que essa empresa dê certo, ela vai ter vergonha de matar serviço. Ela vai ter vergonha de ficar em casa parada à toa. Ela fala, puxa vida, a empresa é legal, estou fazendo tudo certinho, meu chefe me respeita, quer meu crescimento, está investindo em mim. Eu vou ficar... Não vou. Não vou. Se a pessoa fizer, é porque aí não tem caráter, não tem, aí já é outra discussão. Né? Você falou da melhoria contínua e me veio um projeto de vocês que eu acho fantástico e eu acho que para os empresários, para os líderes que estão assistindo também, né, que era o ECE, né? O ECD, expectativa do cliente. Era isso, não era? Sim, era o ECE, né? A gente chama de Extraordinary Customer Experience. Que é uma isso, experiência extraordinária do cliente. Isso.
Como hoje, dentro de qualquer mercado, você entende que você pode ceder a expectativa do seu cliente, Daniel? Como exceder? Assim, na verdade, toda essa iniciativa que foi criada dentro da TE, que a gente chama de ECE, né, ela tem o conceito de você mudar a postura das pessoas, né? E a gente fala que a ECE fala que não é minha culpa, mas é meu problema. Então, o cliente está com problema. Ah, mas o meu produto está ok. Não, mas se o cliente tem um problema, então não é minha culpa, mas é meu problema. Ah, o departamento ao lado está com problema. Não é culpa minha. Puxa, mas ele está com problema? Então é meu problema. Então, it's not my fault, but it's my problem. Não é minha falha, mas é meu problema, né? Que é esse conceito de você buscar resolver o problema, de você buscar essa atitude proativa de ajudar o cliente, seja o cliente externo, seja o cliente interno, independente se o produto está dentro do desenho, se está fora do desenho, se está certo, se está errado, se não funciona, se não funciona. É aquela história de você liga no call center e a pessoa fala, tá, é assim, mas é assim mesmo, né? Eu, não, peraí, mas não está me atendendo aqui, né? Não é o que eu queria. Então, mudar, gerar essa atitude, né? Então, e aí a empresa criou isso, que achei que foi uma iniciativa legal, e tem um sistema todo de reconhecimento interno. Então, você pode, quando alguém excede suas expectativas, você pode entrar no sistema e escrever uma ICI para essa pessoa, vai para o gestor dela entregar para a pessoa um certificado dizendo, fulano fez um trabalho excepcional, excedeu e tal. E aí o pessoal fica pregando os certificados na mesa, tal, tem aquele orgulho de receber vários, né? E aí tem campeonatos, quem mais recebe ICI lá fora, aqui e tal. Então é um fator de mudança de cultura, de comportamento que é bem legal. Funciona bem. Você no seu cotidiano, que momento já excederam sua expectativa? Você fala, putz, tive uma experiência legal no hotel, no restaurante, enfim, só para as pessoas entenderem de uma forma mais simplista. Eu acho que é aquela situação, e assim, é interessante porque geralmente você vai lembrar de um bom serviço quando algo deu errado, né? Então você fala deu um problema no meu voo. Perdi o voo. Pô, o pessoal foi lá, te atendeu, deu outra passagem, arrumou hotel, te levou para o hotel. Tá, você tá ferrado, você perdeu o voo. Mas, puxa, você lembra como uma experiência positiva. Por quê? A empresa, né, fez algo diferente, né? Então, acho que é nesses momentos que a empresa tem essa oportunidade. E com um cliente, na área que a gente trabalha, área técnica, tem um problema de qualidade. Tá lá, você falou, serviço no pátio, os caras indo no fim de semana. Eu viro pro cara e falo, cara, vai lá, não é meu não, porque o produto está dentro do desenho, né? Falo, puxa, não, vamos lá, estamos juntos até o fim. E depois o cliente vem e fala, puxa, teu time fantástico, o pessoal foi atrás, resolveu, mesmo não sendo o problema de vocês, isso é uma postura profissional e tal. Não tem preço, né? Isso aí é o ápice, isso é bom demais. Vamos lá. Nossa, tem uma galera boa na live hoje, tô impressionado aqui. Olha aí, o Gustavo Coelho, que é gestor da Santer, acho que é supply chain, gerente... O Gustavo tá quase diretor da Santer, se não comprar a Santer. Edu, por favor, questione o Daniel qual a maior dificuldade na gestão de uma empresa como a TE. Desafio da instabilidade política ou flutuações dos preços dos commodities? Pergunta boa, hein? Ai. Pergunta boa, hein? Bom, a gente brinca que a gente vai conversar sobre como estão as coisas em todas as subsidiárias do mundo, né? Então, quando vem o cara dos Estados Unidos ele vai falar de como é que está o mercado, né? Vem o cara da Alemanha, ele vai falar como é que está o mercado. Vem o cara do Japão, ele vai falar do mercado, da tecnologia do carro. A gente tem que chegar e falar, primeiro explicar a política. Para da política explicar a economia. Aí da economia você consegue explicar o mercado, porque tudo começa na bagunça que vem toda, né? Isso não é de agora, é de décadas, né? Então, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim para a gente gerir, né? Porque você tem uma volatilidade desnecessária, né? Muito barulho, muita bagunça, dólar sobe, desce, risco disso sobe, confiança sobe, desce, de graça, né? É ruim para gerir essa variação toda, ficar explicando esses números, né? Mas também é ruim para o país, porque o investidor, a primeira coisa que ele quer para investir, não é se é mais barato ou se é mais caro, é qual que é a estabilidade do lugar, né? Eu ouvi presidente de montadora falando numa conversa assim não pública que tentou trazer investimentos de engenharia para essa montadora aqui, mostrou que o custo do engenheiro nosso era mais barato do que o custo de engenheiros na Ásia, quando você olhava o custo, né? E o pessoal lá de fora falou, tá legal, é mais barato sim, cara, mas aí eu boto daqui a pouco o dólar vira de ponta cabeça, isso sobe, isso desce, não quero isso. Não quero viver essa instabilidade, né? Então, assim, a gente sofre, né? Sofre, perde o restinho dos cabelos que não tem, branqueia os cavanhaques, né? Então, é um desgaste desnecessário, um nível de estresse muito alto, desnecessário. Mas para o país é pior ainda, porque não atrai investimento, né? Então, assim,
o investidor quer estabilidade, sabe? Estabilidade. Precisamos de previsibilidade. Alguém que sente a bunda na cadeira para trabalhar e foque realmente em resolver problemas para pavimentar o futuro, né? Sem volatilidade. Dentro das questões das não política, mas leis, carga tributária, as próprias leis trabalhistas, enfim, tudo que nos cerca e que muitas vezes nos barra de crescimento, né? Como você consegue provar isso hoje para os investidores de fora, na sua posição hoje, de continuarem acreditando no Brasil e da TE continuar permanecendo nesses 50 anos, que vamos falar daqui a pouco de 50 anos da TE no Brasil, continuar investindo ou continuar querendo crescer, porque é difícil, né, Daniel? Hoje, você explicar toda a carga tributária hoje para o pessoal lá fora é um negócio absurdo. Como o cara acreditar que ainda vale a pena fazer um produto no Brasil? Sim. Não vale a pena trazer importado. Olha, o Brasil só atrapalha, né? Você fala assim, sistema tributário, sistema político, sistema trabalhista, as regras, isso rema totalmente contra. Então, quando você pega a lista de países em que a empresa vai investir, o Brasil vai lá para baixo. Não tem atratividade nenhuma, em função de fatores externos, né? A gente está crescendo bastante graças aí ao trabalho do time, porque nós temos um time, volta no ponto dos 50 anos, temos uma organização madura, que consegue trabalhar bem e, ao fazer esse bom trabalho, projeta a gente lá fora e faz com que a gente consiga esses investimentos. Então, se nós estamos crescendo, o que a gente está crescendo em exportação é mérito do nosso time, que está fazendo um bom trabalho lá com segurança, qualidade, entregas, né? E aí facilita para a gente ir lá com a maletinha vender para trazer projetos para cá, né? Então, o Brasil atrapalha, mas o time ajuda. Então, acho que... E aí é um bom exemplo também de perseverar, que é muito mais fácil a gente sentar e ficar reclamando do governo, reclamando ou falar, não, vamos fazer o nosso melhor e vamos batalhar item a item para trazer produção para a gente aqui e conseguir crescer a exportação. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Acho que o mérito do que está dando certo é muito do time, porque pelo país é difícil. Vergonha atrás de vergonha. Mas dentro dos países que você já passou e você já circulou, o brasileiro, a questão da criatividade, da força, enfim, da garra, isso é real mesmo? É real. Assim, o brasileiro ele persevera muito, trabalha muito. Ah, que brasileiro não gosta. Mentira. Trabalha mais que todo mundo. A gente trabalha mais que todo mundo. A gente trabalha muito para fazer coisas que são besteiras de governo, burocracias que seriam desnecessárias em outros países, né? Então, o brasileiro é muito criativo, é muito trabalhador, poderia ser um pouco mais disciplinado, né? Seguir um pouco, às vezes, as regras. Então, às vezes, quer inventar, nessa ânsia de ser criativo, às vezes quer inventar uma coisa diferente do que está no padrão por sua conta. Então, esse cuidado tem que tomar. Mas, no geral, o brasileiro trabalha muito, muito, muito mais que... Não vou falar nomes de países aqui, porque é politicamente incorreto, o chefe pode estar ouvindo. O chefe pode estar ouvindo. Né? Mas trabalha muito mais, muito mais. Show. Muito mais. Show. Vamos lá, tem mais aqui, ó. Ricardo Thompson tá aqui, grande líder. Ricardo. Rafael Pierre, grande Daniel, te admiro muito, meu amigo. Você está devendo uma visita na minha cutelaria. Rafael. Meu vizinho. Vizinho aqui, falou que... Ele falou, manda um abraço pro Du, não mandei ainda. É o cara das facas. Esse tem que tratar bem. Esse tem. Ó, vamos lá. Kelly Poleto tá perguntando assim, ó. Minha vizinha. É mesmo? É. Olha aí, olha a quadrilha. Qual sua principal orientação para os jovens que estão iniciando no mercado de trabalho hoje? Se qualifique bastante, abrace a oportunidade que você tiver, procure ter oportunidades em áreas diferentes e trabalhe não só a parte técnica, mas também comportamental, né? Como é que você se desenvolve na parte de inteligência emocional. Então, assim, acho que é conhecer coisas diferentes, se qualificar e também ter a parte comportamental. Porque a gente tem até a frase famosa, né? Que, na verdade, a gente contrata pela habilidade e demite pelo comportamento, né? Então, essa parte de inteligência emocional, perseverança, resiliência, isso é importante também. E tem técnicas para isso, né? Se qualificar. Como que vocês seguraram essa juventude na pandemia, para a galera continuar com vocês, abraçando a causa e vamos trabalhar? É uma questão emocional e comportamental pesada. Sim. Mais do que reconhecimento. As pessoas, às vezes, estão muito atreladas a reconhecimento financeiro, mas nem sempre né, Daniel? Não é sempre. Assim, não podemos ser hipócritas. Sim. Dinheiro é importante, ponto. Sim, ponto. É suficiente? Não. Você não pode pagar menos do que o normal. Você não pode ter não quer dizer que você pagou mais, você vai ter mais resultado mas também. Mas não quer dizer que você pagando mais, você vai ter mais resultado. Eu acho que assim, a gente tem uma relação com a empresa, com a organização, que é uma relação muito mais complexa do que um contra-cheque, né? Então, tem que ter a parte financeira, a empresa tem que ter, né? E tem que ser competitiva e tem que ter um pacote bom, um pacote flexível que atenda o que as pessoas querem, que é valor para a pessoa aquilo, mas a relação vai muito além, né? As pessoas têm uma conexão de propósito, né? Eu falo assim, eu não quero acordar cedo para ir trabalhar numa empresa que está fazendo algo que não é construir um mundo melhor para alguma coisa, né? Então,
Enfim, você vai trabalhar numa empresa que faz produtos que faz mal para a saúde das pessoas. Você vai trabalhar numa empresa que faz produto que, sei lá, pessoas, né, morrem, não sei o quê. Então, assim, as pessoas querem construir um propósito melhor, né? E a gente trabalha muito essa questão e a gente, graças a Deus, está numa empresa que está toda conectada a essa questão de sustentabilidade, diminuição de emissões, segurança veicular. Então, a gente também reforça muito isso, né? Você está vindo aqui não é para fazer uma pecinha, é para fazer um futuro mais sustentável, mais conectado, mais seguro, mais produtivo. Então, essa conexão é muito importante. E aí entra primeiro, né, o propósito, mas também a transparência, a comunicação. Então, você falou na pandemia, segurar essa turma e tal, foi muita comunicação. Transparência, falando a verdade sempre, falar, isso aqui a gente sabe, vai fazer isso aqui a gente não sabe, estamos tentando descobrir o caminho. E a hora que você abre o coração e fala que você não sabe, a pessoa fala, então ele é um cara fraco. Não, pelo contrário, você está falando a verdade. E a pessoa fala, não, puxa, ele está falando digno, a verdade. Né? Ele poderia honesto, falar, né? Que sabe e não sabe, né? E aí a gente vai junto, caminhando junto, né? Então é um time, né? Show. Vamos lá. Galerinha que tá assistindo a live, tô vendo um monte de gente que nunca veio no NapaCast. Então, para você permanecer no NapaCast, você clica nesse botãozinho escrito inscreva-se, inscrever-se e no joinha que vai nos ajudar muito. Vamos ver se isso vai acontecer. Então, inscreva-se. Tem mais pergunta aqui. Deixa eu achar aqui que eu já me perdi. Tem uma pergunta aqui da Cláudia Godoy que eu vou deixar mais pro final, tá? É uma pergunta que tem a ver com malas. Ai. Deixa eu ver aqui. Pera que eu me perdi aqui. Caramba, eu me perdi. Deixa eu achar aqui. Aqui. Marcelão Oliveira. Anos atrás, quando entrei na TE em um dos Tom House, é isso? A gente faz sessões de comunicação que a gente faz com o time. O Maluf falou algo que nunca esqueci e trago até hoje, sobre as fases de aprendizagem e a busca pela competência inconsciente. Será que ele se lembra? Gostaria de ouvir mais uma vez esse conceito, pois vale muito a pena em nossas vidas. Deixa eu buscar nos arcabouços, mas lembro sim. Busca aí no HD. Isso quando a gente falava muito a parte de inclusão e diversidade, né? Que a gente tem fases diferentes disso. Então, por exemplo, você tem pessoa que às vezes faz uma piada sobre uma minoria, né? Numa inocência que nem sabe o mal que está fazendo, né? Nem sabe a dor que está causando em outra pessoa, né? Então, eu tinha lido isso e eu compartilhei com o time, acho que fazia muito sentido, né? Quando você está buscando essa evolução, né, de ser uma pessoa mais inclusiva, de entender um pouco mais as diferenças, um autor que eu li lá colocou 4 fases, né? A primeira, você é inconscientemente incompetente. Você faz e fala besteira, mas nem sabe o que você está falando, as N que você está falando, né? Que é esse cara fazer piada de diferentes etnias, piada essa pessoa homossexual, aquelas, né? Mas faz rindo, achando que está tudo bem, né? Nem tem noção da besteira. Aí você começa a ler um pouco sobre o tema, conhecer outras pessoas. Aí você fala, estou fazendo besteira, né? Aí você passa a ficar conscientemente incompetente. Então você fala, estou vendo que eu estou fazendo errado, estou fazendo besteira. Aí passa o tempo, você começa a se disciplinar mais. Aí você começa a se cuidar o que você fala, medir suas palavras, né? Respeitar, entender, aprender. Aí você começa a ficar conscientemente competente, ou seja, você fica se disciplinando para fazer a coisa certa. E aí vai chegar um ponto em que você está treinado, aquilo passou a ser o seu novo normal. Ali você vai ficar inconscientemente competente. Você não precisa mais refletir, não precisa mais ficar se policiando. É o seu natural. Então são as 4 fases aí. É interessante, porque faz bastante sentido, né? Olha aí, Marcelão. Você achou que o cara não ia lembrar? Abraço pro Marcelão. Grande Marcelão. As 2 filhonas lindas. Vou ter que falar assim porque é importante. A minha irmã trabalhou na TE há muitos anos, na área de custos. Na época, não sei de quem. Acho que eu não sei quem é sua irmã. Vanderly. Sabe? Vanderly, sua irmã? Não sabia, não. Não sabia? Não sabia. Caraca, a Vanderly trabalhou acho que uns 10, 12... Não, eu sabia que ela trabalhou lá, mas não sabia que era sua irmã. Trabalhou uma porrada. Não sabia, não. E o meu cunhado trabalhou no RH na época do Zorneta, da MP, lá em 1900 Guaraná em Rolha. Não vou falar da idade dele. Ronaldo Silva. Lembro Ronaldo do nome. era de Folha. Se não me engano, é isso mesmo, né? Ronaldo era DP, era o Ronaldo, Mauricião, tinha a Vera, tinha uma galera lá. A minha irmã está perguntando o seguinte, é uma pergunta meio específica, né? Vamos ver se o Daniel se faz parte ou não. Como dosar o nível de estoque com a demanda de vendas, diante das variáveis de câmbio, falta de commodities, etc.? Boa pergunta. Se ela souber, fala para me contar. Boa! Não, tá brincando. Cara, tá um caos. Tá um caos isso, né, cara? A logística está, desde outubro do ano passado, um caos maluco, assim, maluco. Tá insano. A gente reforçou o time de supply chain, aumentamos 50% a equipe. Mesmo assim, está uma sobrecarga. Aliás, meu agradecimento a todo o time lá que está fazendo um trabalho fantástico, que
que não está simples, não. Está um caos. Está faltando tudo, está uma loucura. Então, a gente está trabalhando intencionalmente, tentando deixar os estoques altos para tentar proteger o cliente, mas está faltando tudo, está uma loucura. Viu? Não, sem condições. Fafá Informática mandou: grande Daniel, orgulho de você. Fafá. O céu é o Abraço. limite. Parabéns por onde chegou. É mesmo? Ah, aí gostei. Que aqui a gente tá no desafio. O Daniel não veio de verde. Você é merecedor de tudo isso. Ó, o Thales tá fazendo uma pergunta. Cara, pergunta internacional agora. Queria saber do Daniel se é mais fácil ser diretor ou ser pai de adolescente. Olha, essa é uma pergunta. Logo estou nessa e quero umas dicas. Olha aí, Daniel. Eu, na verdade, os meus estão mais novos, né? Minha filha fez 12 agora, semana passada, então não tem Que é a mais velha. Que é a mais velha. Então eu ainda não tenho Aí sim. adolescentes, mas eu vou dizer que bem provável que deve ser mais fácil ser diretor. Viu? Mas só Bem sacanagem. Olha, mas o filho do Thales é uma figura, né? Tira cada foto bonita. Tira foto, né? não, ele fala, ele tá... Eu lembro do Thales postar alguns vídeos do menino... acho que já falando em inglês, muito fluente, de games, as coisas e tal. Inteligentíssimo. Thales é fantástico. É um baita fotógrafo, né? Inclusive, o perfil dele é uma máquina de foto. Cristina Prado: Daniel, já te admirava muito, mas agora estou conhecendo mais do seu trabalho, da sua liderança, e isso traz um enorme orgulho de você. Beijos direto Cris. da grande cidade de Olímpia. Olímpia City, é isso. Que é a cidade do Daniel. Vamos pro primeiro corte. Daniel é de Olímpia, certo? Ai, meu Deus, sim. Águas termais. Águas termais. Você contou pra mim nos bastidores, mas é interessante isso. Conta a história de Olímpia se tornar uma cidade de águas termais. Conhecida, como é que foi? Né? Conhecida por águas termais. Eu sou de Olímpia desde quando ninguém conhecia Olímpia, né? E ninguém conhecia mesmo, né? Tem um amigo que foi fazer faculdade em São Paulo e quando ele falou que era de Olímpia, ninguém lembrava o nome. O apelido dele, a faculdade inteira, foi Cafundó. Cafundó. Dó do Judas. O apelido do cara era Cafundó. E ninguém conhecia, né? Bom, mas a Olímpia tem a história do clube lá, que nos idos lá de 80 e alguma coisa, tinha Paulo e Petro, que o Maluf, que eu brinco que é titio, mas não é titio, falava que tinha petróleo no interior de São Paulo e saiu furando postos por aí. E aí começaram aquele burburinho que iam furar um poço de petróleo em Olímpia. Todo mundo falou: Olímpia vai ser uma cidade próspera, agora vai ter petróleo, aqui estamos ricos, né? Aí foram lá, furou 1, 2, 3 poços, água quente. Furou outro, água quente. Furou outro, água quente. Que fiasco. Virou motivo de piada, que não tem nada, que não sei o quê, que chacota e tal. Um homem que já era industrial da cidade enxergou aquilo como oportunidade. Quando todo mundo fazia piada, ele: opa, por que não fazermos um clube de águas quentes, né? E aí fez um desenho, um cara doou o terreno, saiu vendendo umas cotas no clube na cidade, sem colocar quase nada de dinheiro. Hoje virou um dos 5 maiores clubes do mundo. Olha aí. Do mundo, uma potência. A cidade hoje está muito mais rica e próspera do que se tivesse achado petróleo. Aliás, é um bom exemplo da gente olhar. Às vezes a gente vai pensando no modelo mental tradicional, aquilo era um fiasco. O cara pensou diferente, virou uma maior oportunidade da cidade. Hoje é uma cidade próspera, com investimentos de bilhões. Inaugurou agora, acho que um hotel, acho que o maior hotel de número de quartos do Brasil. Acho que tem 1.000 quartos. Abriram essa semana, estava até o governador Dória lá. Negócio de louco. Negócio de louco. Eu vou lá, não conheço mais a cidade. É uma coisa de louco. Um cara diferente, pensou diferente. E o pensar diferente nesse mundo é o mais difícil, né, Daniel? Inovar. Enxergou na frente, né? Enxergou a tendência do turismo, estava num local lá, num lugar quente pra caramba, não tinha clubes bons, piscinas e tal, longe da praia, virou um polo gigantesco. Daniel, 50 anos até no Brasil. O que marca, o que esse número traz para você nesse momento da sua vida agora que você está vivendo? Olha, 50 anos, né? 50 anos são 50 anos, né? Eu vou fazer 48, né? Vou fazer 24 de TE ainda no final do ano. Então é uma história muito longa, né? Acho que o fato de você estar numa organização há tanto tempo, uma organização que vem dando certo há tantos anos, né? É uma responsabilidade grande, porque sempre deu certo. Se você está lá e não está dando, a culpa é sua, né? Uhum. Mas é uma marca muito, muito importante para a gente, né? O que a gente vai sentir falta é não poder fazer uma baita de uma festa bem nesse ano, né? Que a gente queria fazer uma festança mesmo de arromba. Mas, enfim, temos que ficar aí usando a criatividade para comemorar de outras maneiras, né? Vamos ver até o fim do ano como é que as coisas vão. Quem sabe a gente não faz alguma coisa, né? Nesse período dos 50 anos, há alguns mitos e verdades, né? Eu estou falando porque é só para... É o que dizem, é o que dizem. As pessoas entendendo. Era MP, aí virou Taiko, aí virou TE.
Isso foi mudança de nome, a empresa foi vendida nesse período. Quais foram, você lembra um pouco dessas estratégias da mudança de nome e esse Sim. orgulho em ser TE? Até para a gente dividir um pouquinho, para as pessoas entenderem que às vezes a mudança de marca, de nome, enfim, não é tão mal, não é tão ruim e pode se Sim. tornar algo interessante, estratégico aí. A empresa começou como uma MP, né, lá fora, em 1941, se Que não me significa? engano. Aircraft and Marine Products, que eram produtos para aviões e navios, né, terminais elétricos e tal. A MP surgiu da invenção. Você pega um terminal elétrico, antes você soldava o fio no terminal. Aí depois desenvolveram um conceito que você faz uma prensagem, chama crimpagem, né? Foi daí que o cara que inventou isso foi o fundador da MP. Que tem tudo a ver com a conectividade, e evoluiu para várias outras coisas. E aí em 1900, talvez eu erre aqui por um ano, tá? Em 1999, se eu não me engano, a Tyco International adquiriu a MP e adquiriu algumas outras empresas, também fabricantes de componentes complementares ao portfólio da MP, e montou a Tyco Electronics naquela época. Isso durou de 99 até 2007. Em 2007, a empresa, a Tyco International, que era um monstro de 40 bilhões, uma das maiores empresas do mundo, se dividiu em três. Dividiu em três. Não é que ela falou, são três. Não, cortou a ação lá em cima em três empresas totalmente independentes. Uma delas é a TE Connectivity. Outra dela tem um nome estranho que chama Covidien, que é da área de saúde, concorrente da Johnson & Johnson. E uma terceira ficou com o nome Tyco. Por isso que a gente cobrava muito a turma de não usar o nome Tyco, porque existe outra empresa com o nome Tyco. Não era a gente, né? Só que é um nome muito fácil de falar. E que hoje não está mais no grupo, não tem nada a ver. 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 Então, por isso que a gente falava, pessoal, isso não existe mais, não é mais a gente, né? Mas é um nome fácil de falar, então ficou, né? Ficou. Então a gente fez uma campanha forte para falarmos TE, tá? Mas o que tem a ver com... Da onde vem o TE? Vem de Tyco Electronics, não tem nada de esconder o passado, nada disso, nada mas é que outra empresa saiu com o nome Tyco, né? Então a gente tinha que ter essa disciplina de separar e usar a nossa identidade como TE Connectivity. É que assim, TE Connectivity não é o nome dos mais fáceis, convenhamos, né? Para o pessoal aprender e falar, versus o nome Tyco, que é um nome fácil, sonoro, né? Então teve esse desafio, mas agora acho que foi. Tem alguns que ainda falam MP, esses aí eu falo, nem vou tentar mudar, Nem vou tentar mudar. Mas hoje em dia, já graças a Deus, Tem já história. conseguimos E 50 anos, né, Daniel? 50 anos. Começou com um pequeno escritório lá em São Paulo e foi crescendo depois e ganhando. E assim, sempre uma empresa saudável e sempre crescendo. Foi uma coisa interessante. Isso é interessante, né, Daniel? Também para os líderes, a galera que está nos ouvindo e assistindo pelo YouTube, ou ouvindo depois no podcast, no Spotify, Deezer, enfim. Até sempre foi conhecida por ser uma empresa, vamos lá, né, com bons benefícios, com bons salários, como uma referência, com muita inovação, com muito investimento. Então, dificilmente você ouve algo de ruim da TE. Não estou aqui como puxação de saco, porque a minha primeira nota fiscal emitida há 10 anos atrás foi para a TE. Estamos juntos até hoje lá. Mas é muito engraçado você ver o brilho no olho das pessoas quando se fala que trabalha na TE. Né? Essa conquista, lógico, você falou de cultura, de estrutura, enfim, tal. Mas como perpetuar isso nessa troca de gerações, né? Presidentes saíram, diretores saíram, gestores, líderes saíram e vai trocando, saíram por N motivos, né? Mas vai trocando ou alcançam novos rumos, como o Thales está lá fora, o Mariano foi para lá, o Ivan também está lá, tá na Espanha, enfim, a galera o Diego, a galera, enfim, tal. O Orestes, né? O Orestes eu vi agora. Orestes Costa Rica. A esposa dele veio aqui participar do podcast comigo. Que legal. E ele estava aqui num dia antes dele ir embora, tal. Como perpetuar essa cultura, como perpetuar essa cara que a TE tem, essa cara que a empresa tem para permanecer, né? Mesmo com inovação, sem sair, sem ficar parada no tempo, né? Que às vezes a gente vê se a empresa está indo bem, vamos parar ela no tempo. Não, vocês não param nunca. É sempre inovação, mudança, enfim, tal. Como fazer isso perpetuar como líder hoje? Isso é um pouco da cultura da empresa, do sistema de gestão da empresa global. Não é uma coisa que fala assim, a gente desenvolveu aqui e está fazendo. Isso é mais da cultura. Mas isso passa por buscar sempre inovação. Né? E uma coisa muito importante é a gestão da empresa, primeiro, pelos valores. Então, a gente tem que viver os valores da empresa. Não amanhã chega um líder novo, muda os valores. Não, os valores são da empresa. O líder novo ou a líder nova, ela vai seguir esses valores, que são os da empresa, não da pessoa. Claro, cada um tem o seu tempero, o seu jeitinho aqui, que é normal, né? Você ter um pouco do detalhe pessoal.
Mas a espinha dorsal da empresa ela é traçada pelos valores e outra coisa pelos processos. A empresa tem que ter processos claros, né? Então, por exemplo, você troca uma liderança, uma pessoa vai promovida e tal, o processo de gestão ele é o mesmo. A pessoa muda, faz um rotation, vai para uma outra área e tal. O processo é o mesmo. As reuniões são as mesmas, os documentos são os mesmos. Então, quando você tem processos robustos, as coisas se perpetuam, né, e continuam evoluindo sozinhas, né? E aí você tem as pessoas passando por áreas diferentes para se desenvolverem, e aí elas revisitam esses processos para melhorá-los, mas sempre construindo em cima de processos, né? A empresa que tem, vem um gestor novo ou uma gestora nova, muda tudo, não tem sustentabilidade, né? Então, não é que não tem que mudar nada, mas também não pode mudar, cada vez que chega uma pessoa nova, mudar tudo. Assim, o conceito de você ter que os processos são fortes é a cultura da empresa, não é a cultura do líder ou da líder. Quais os grandes prêmios hoje que passou por essa trajetória que você fala, putz, eu tenho orgulho de alguns prêmios que a TR recebeu? A gente já recebeu prêmios de grande parte dos clientes, né, das principais montadoras, prêmios por performance de qualidade, performance de inovação, performance de propostas técnicas de redução de custo. Então, acho que as principais montadoras, sistemistas do mercado, né? Temos as certificações também aí principais do mercado, ganhamos algumas premiações por iniciativas de inclusão e diversidade, ganhamos o prêmio da Autodata como uma das empresas que melhor estava gerindo a questão de orientações sexuais, né, dos grupos LGBT. Ganhamos prêmio da ONU por fazer a iniciativa de mulheres na liderança, né, os princípios de empoderamento das mulheres. Então tem bastante coisa aí. Para quem não sabe, eu vou me antecipar depois, a Cláudia vai me matar. Ai, meu Deus. A Cláudia vai me matar hoje. A Cláudia me mandou uma informação hoje para a nossa comemoração dos 50 anos. E eu achei fantástico o que ela mandou aqui. Cadê? Na verdade, o grande Fabrício Miassato passou essa informação para ela. Ela passou para mim. Eu vou dar nome aos bois, porque é importantíssimo. Por sua conta, hein? A TE foi a primeira metalúrgica da América Latina que foi certificada com ISO 14000. Em 1998. Olha isso, a primeira. Primeira da América Hoje Latina. você vê ISO, hoje todo mundo, né? É ISO 14001, que é ambiental. Né? Ambiental. Né? Mas hoje você vê hoje um pouco mais comum. Sim. Isso foi a primeira da América Latina. A gente sempre está na vanguarda, viu? Nessas E quando a gente fala isso, Bragança. A planta de Bragança Paulista. Planta de Bragança Paulista. 1998. Primeira da América Latina. Que eu entrei, isso que eu lembro. Cara, é mesmo? Que legal. Eu vi essa informação hoje e falei, cara, preciso muito falar com o Daniel disso, porque são marcos importantíssimos, Sim. né? Acho que mostra essa vanguarda, né? De sempre estar na frente. Aí a pessoa falava, mas para que gastar dinheiro com isso? Eu falo, gente, isso é o futuro, né? Tem que fazer antes, não esperar, né? Tem que liderar, não ser liderado, né? Então, a TE sempre tem essa coisa, sabe? Tá na frente. Inclusão e diversidade, está todo mundo falando agora, né? A TE começou em 2013. Eu fui participar de um conselho global, foi uma oportunidade pessoal fantástica. Com o CEO, que é o número 1 lá, né? Então você tem, meu chefe é o cara Américas, em cima dele tem um cara global da automotiva, em cima dele tem um cara que cuida de 4 unidades de negócio, em cima dele tem o CEO, ou seja, é um cara que está lá. Ele montou um conselho, esse cara lá em Simão, com acho que umas 12 pessoas do mundo inteiro, para definir como é que a gente ia fazer uma transformação de inclusão e diversidade na TE. E eu tive a oportunidade de ser representante lá, o privilégio de participar. Caraca. Um cara fantástico, chama Tom Lynch, ele já aposentou. Desculpa, aí Daniel, eu já fui sócio do Tom Lynch. É verdade, você foi sócio do Tom Lynch, você já fez um evento. Caraca, eu fui o sócio. Exato. E aí, assim, você vê os caras lá atrás já falando disso, já atrás já definindo política, assim, hoje virou moda, já, mas está falando de 8 anos atrás, né? Ninguém falava nisso na época. Então, a empresa está sempre nessa vanguarda, sabe? Isso é legal. Dentro desse processo de inclusão, de diversidade, quais os maiores desafios dentro do Brasil de falar disso hoje? Olha, acho que o desafio tem em todo lugar, Edu. Acho que se a gente fala que aqui tem isso, aqui tem aquilo, acho que o desafio não é fácil, tem né? em todo lugar, né? Tem em todo lugar. Acho que definindo de uma maneira simples, né? É fácil você criar diversidade, é difícil você criar inclusão. Na diversidade você mede, fala, eu vou ter X% de mulheres, X% de mulheres em liderança, X% de pessoas com etnia A, B, C, Y% de jovens, tantos de não sei o quê, pessoa com necessidade especial. Isso você cria. Agora, fazer essas pessoas serem incluídas, serem parte do processo decisório, aí é uma discussão que você não tem como medir, né? Ou você cria um ambiente ou a coisa não vai, né? Eu vi uma vez uma apresentação com uma consultora conhece muito a Cris. Ela falou que diversidade é você convidar para a festa, inclusão é você convidar para dançar, né? Então, assim, você convida para a festa muita gente que você conhece, mas não é as pessoas que você gosta. Quando você convida para dançar no meio da festa, aquela pessoa você deu um destaque, né?
Então, essa diferença de diversidade e inclusão é grande, né? E eu diria que esse acho que é o grande desafio, que não tem uma receita, né? Isso aí tem que trabalhar dia a dia, tem que trabalhar nos detalhes, né? Pequenas brincadeirinhas, detalhes do que você fala aqui, você fala ali, o que você ouve e tolera, né? Comportamentos, né? Que não são inclusivos, tal. Mas a hora que você entende, você entra um pouco mais a fundo, você vê que o que isso faz os talentos, né, da empresa crescerem, assim, pessoas que vêm comentar, falar, puxa, eu era uma pessoa às vezes, né, orientação sexual diferente, fala, eu vivia no mundo escuro, eu não podia falar onde eu ia, o que eu estava fazendo, eu tinha medo de que sempre. Hoje eu sou quem eu sou, faço o que eu falo o que eu quero. Nossa, a pessoa você vê profissionalmente voando, sabe? Você fala, olha, tem coisa mais gostosa. Mudou a minha relação com a família, tem coisa mais gostosa que isso, né? Puxa vida, se eu puder ajudar alguém a ser uma pessoa melhor, viver mais feliz, não tem. Porque dentro desse processo da inclusão, da diversidade, enfim, é realmente um trabalho árduo e zelando pela saúde mental, física, depressão, suicídio, automutilação. Sim. É pesado, né? Você tem filhos, você sabe disso, né? Que é o oriundo, talvez a origem seja o bullying, né? Lá na infância, adolescência. Sim. A gente não vou entrar nessa discussão, mas aí você entra em tristeza, em automutilação, em pré-suicídio, em depressão pesada. Aí você fala, opa, peraí. Então, já vem durante uma infância, uma adolescência, e chega no mercado de trabalho, às vezes encontra outra barreira. Sim. E quando encontra uma empresa que pode ofertar uma forma de pensar diferente, talvez realmente fazer com que isso aconteça, e não é para inglês ver, né? Digamos assim, não é para inglês ver, é para funcionar mesmo. Aí você muda a sociedade, né? Porque hoje você está falando assim, essa questão de homossexualidade, o Brasil é um país que é uma máquina de matar homossexuais. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando aqui de viver, né? Então, conforme você vai fazendo essa mudança, as pessoas vão também parando e refletindo, e você vai mudando a cultura da sociedade como um todo, né? Uhum. Nós não estamos na Idade Média, né, gente? Não dá mais. Não dá mais. Deixa eu ir pro chat, que tem coisa boa aqui. Deixa eu ver. Quero reiterar o estereótipo de que nós brasileiros e mexicanos, por exemplo, temos muito mais garra e pegada no trabalho. Thales Souto falou aqui. Ele pode dizer com autoridade que ele está lá no meio dos Americans lá. Está dando show lá. Jesus Preto. Daniel, grande líder, nível elevadíssimo de inteligência emocional. Ele fez parte de uma grande experiência internacional que eu tive. Sou grato. Abraço. Foi trabalhar no laboratório dos Estados Unidos lá. Mandou bem lá. Mandou bem. Aí sim, hein? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ler, senão eu já li a pergunta de uma vez só aqui. Eu caio em pegadinha. Eu tenho que tomar cuidado com as pessoas aqui. Tem uma pergunta pessoal aqui. Eu vou fazer porque é bom mostrar que o líder também tem tempo. O Daniel cuida da saúde. Pergunta para ele qual o pior caminho de bike, ir para Vargem pelo Serrinha, famoso paredão, ou a Fazendola? Serrinha disparado. Serrinha disparado. Nossa, Serrinha é para matar, tá louco. Ali Deus, você chega a ver Deus. É mesmo? Tá pedalando, Daniel? Tô. Fim de semana. Que beleza. Vamos que vá, tem que ser, né? Cara. É bom para desestressar Corpo e mente, também. né? Corpo e mente. Queimar cerveja também. Queimar cerveja. Natália Tafuri. Natália, acho que eu lembro de você também. Eduardo e Daniel. Trabalhei na TE por 4 anos e tive a oportunidade de ver a empresa passar por momentos incríveis e fazer parte disso. Levo comigo os momentos e boas referências da empresa. Grande Natália. Grande Natália, galera em solto. Daniel, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer. Se você quiser responder, tudo bem. Se não, eu deixo passar. Eu vou achar quem perguntou, porque eu não vou sumir essa bomba sozinho, né? Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Deixa eu achar. Cadê? Será que excluíram? Foi censurada. Foi censurada. Ainda bem, ufa. Excluíram. Era uma pergunta sobre malas. Malas? Quem que é malas? Malas de viagem. Era uma pergunta. Mas deve ser porque eu tenho um hábito de chamar pessoas mais próximas. Ô, seu mala, não sei o quê. Deve ser por isso. Não é sobre viagem. Não. Acho que não. Não estou lembrando aqui. Não sei, de transições, de mudança. Não, de mala. Não, é mala. É eu tenho o hábito de chamar ô mala, não sei. Eu chamo meu irmão, por exemplo. Ô mala, como é que você tá? Outro de mala aqui. Eu vou tirar essa pergunta. Vou tirar essa pergunta. Se tiver outra aí para mandar, pode ser que eu não esteja me associando. Voltou a pergunta aqui. O que ele leva na mala? Tá voltando uma pergunta aqui. As pessoas estão fazendo pegadinha com isso aqui, cara. O que ele leva na mala? Na verdade, eu não estou nem mais usando mala agora. Eu estou carregando só o notebook na mão. Já não era. Não levando mais nada. Eu levo uma sacolinha com a marmita, às vezes, para comer lá. Só. Um lanche. Vamos lá, mais uma. Daniel, e o Palmeiras tem Mundial? Lógico. É a pergunta aqui, cara. Entra no Google e pesquisa lá.
primeiro campeão mundial. Aí você vê que logo que aparece lá. É do Palmeiras? É. É real isso. O Google que disse. O Google que Pergunta disse. pro Google. Pergunta pro Google. Daniel, considerações para a molecada que está assistindo agora. Vamos pensar no formário, vamos pensar em todo mundo na nossa live. Como chegar onde você chegou e o que está por vir na carreira do Daniel ainda? O que o Daniel tem para escrever ainda futuro e como chegar até hoje, cara? Como chegar? Eu acho assim, primeiro, né? Eu, graças a Deus, cheguei numa posição muito bacana, sou muito grato, né, por tudo isso, mas acho que o importante é a tua realização. Você não tem que chegar numa posição de diretor-geral, de diretoria. Acho que você tem que procurar ser melhor a cada dia, procurar se qualificar, procurar fazer o seu melhor, né? Assim, não precisa estar nessa posição. Eu acho que eu tive realização em todos os cargos que eu tive. Em todos eles tem realização. E não precisa ter... E uma coisa que eu acho interessante é, não pense do tipo, o dia que eu chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? O legal não é onde você vai chegar, o legal é o processo, né? Tem até um livro interessante que o meu vizinho recomendou, que é aquele do método Harvard, Ser Feliz. Ele fala que... tem um livro, tem toda uma técnica lá, mas assim, de maneira simples ele diz, você não precisa ter sucesso para ser feliz. Você precisa ser feliz para ter sucesso. Parece simples, mas tem uma diferença muito grande, né? Então não fique esperando chegar numa posição ou conquistar tal coisa para dizer que aí eu vou ser feliz, né? Porque não vai mudar nada. Se você não é feliz antes, você não vai ser feliz depois. Se você não é feliz, não vai mudar, né? Então, procure fazer o que é certo. Procure, né, ser feliz. Procure ter uma vida equilibrada, né? Pensar na saúde física, saúde mental, espiritualidade, trabalho social, família, estudo, equilíbrio financeiro, atividade física, ter amigos, tudo de uma maneira equilibrada, você vai ser feliz. E aí se qualifique que as coisas vão acontecer naturalmente. Sim. Se chegar numa posição do Daniel, acima, abaixo, do lado, não vai mudar muito a sua felicidade, né? Então não tenha isso como assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Procure, curta o processo, né? Viva o processo, que é o mais gostoso. E onde o Daniel quer chegar? Olha, em que aspecto? Profissional. Eu já passei de onde eu queria chegar. Já. Faz tempo que eu já estou no que vier lucro. É mesmo, Daniel? Faz muito tempo, muito tempo. Feliz mesmo. Sim, profissionalmente, financeiramente, não preciso mais do que eu tenho. Né? Para quê? Né? Então eu procuro o equilíbrio. Eu vou fazer o que eu acho que faz sentido para minha família, para o meu crescimento, para o crescimento dos meus filhos. Isso, não vou querer trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Para quê? Eu tenho uma vida que eu preciso do quê? Eu preciso de uma casa, um plano de saúde, um carro, viajar de vez em quando, comer bem e pronto. Né? Para que você precisa mais que isso? Mais né? que isso. Felicidade não vem com mais dinheiro, não. Eu ouço muitas pessoas falando assim que a pergunta que permeou ou que permeia a nossa vida, adolescência, criança, é o que você quer ser quando crescer? E na verdade a resposta deveria ser o que eu fiz quando eu cresci? O que eu fiz quando eu cresci. Né? A pergunta deveria ser o que eu fiz quando eu cresci? Que resposta eu quero dar? Acho que a gente tem que parar e pensar, quando eu estiver lá com 80 anos, ninguém, tem um monte de frase, mas é fato, ninguém vai querer falar que queria ter trabalhado mais. Todo mundo vai falar que queria ter ficado mais com a família, ter curtido mais meus filhos. Ter mais saúde. Não é isso? A receita... Então, para que esperar chegar lá? Já vamos fazer já. Já. Agora, é óbvio, também não vou virar aí não fazer nada, ficar só curtindo. Não dá. Não dá para viver de luz ainda, né? Não dá para viver de luz. Eu acho que o segredo está no equilíbrio, né? Vamos procurar uma vida equilibrada. E aí, quando você não tem toda essa ambição, essa vontade, essa loucura, parece que as coisas acontecem sozinhas. Porque aí você está mais tranquilo, você faz as coisas com mais paixão, com mais dedicação, todo mundo te olha com um jeito, puta, essa pessoa é legal, não é um cara que está querendo passar perna em ninguém. As coisas acontecem, né, naturalmente. Fantástico. Sou seu fã, cara. Que isso? Sou seu fã, cara. Também de verdade, sou seu fã. De verdade, cara. É incrível, Daniel. Passa um filme na minha cabeça agora que a gente caminhando pro final, não vou, eu sei da sua segunda-feira, da sua Semana Brava e de tudo que tá rolando, mas enfim. Cara, passa um filme na minha cabeça de 10 anos atrás, um medo de entrar, prestar um serviço para a TE, e hoje a gente está aqui conversando sobre carreira. A gente teve a oportunidade de conviver em outros momentos fora da TE, inclusive numa aula sobre aprender a degustar cerveja artesanal, que frequentamos 3 dias no porão de uma pizzaria aqui em Bragança. Foi incrível a nossa aula. Às vezes no clube, enfim e tal. Mas no sentido de realmente dessa humanidade, cara. Eu acho que não quero chover no molhado, não quero ficar rasgando seda, de coração mesmo, mas a sua forma de lidar com o outro, a sua forma de pensar no outro, a sua forma de se colocar no lugar do outro, da sua tratativa, de ver você andando pela fábrica, de conversando com as pessoas no meio da fábrica hoje, parando e com todo mundo. Cara, isso é um exemplo que eu acho que toda pessoa que está ouvindo, que pensa em ser líder,
eu falei isso numa outra live também, que o Simon Sinek diz que clientes são pessoas, funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Sem e, cara, dúvida. você entende de pessoas pra cacete, cara. Sem Desculpa dúvida. isso, mas é incrível isso, cara. Tem que gostar Que de exemplo, gente. Se cara. você não gosta de gente, não vai Cara, para um caminho de liderança. Não Cara, adianta. Não é adianta. incrível. Que aprendizado. De coração mesmo, cara. Não, que É, isso, Du. Sou seu fã de também verdade, e cara. não precisa exagerar tanto. Não. De verdade, cara. É incrível isso. E quem está nos ouvindo hoje, chegou na live agora, ouça depois um pouquinho mais esse podcast, porque está incrível. Fernando, logo na tela. Marca Total Grass Grama Sintética. Está nos apoiando. Business for Friends, esse grupo de network, empresários que batalham muito e acredito que estavam ouvindo hoje a live, acho que vão levar grandes lições para suas empresas, desse cara que eu acho que é uma referência para nós que pensamos em criar um negócio, ingerir o nosso negócio e ouvir o que a gente ouviu hoje, acho que é o resultado que a gente precisava. Então, putz, é fantástico isso. E você, que ainda não se inscreveu nesse canal, inscreve-se para ajudar esse humilde narigudo a continuar esse projeto. Você ainda que não tem uma empresa, não sabe como ajudar, tem lá o link do Apoia-se, ajuda esse narigudo a continuar mantendo esse projeto, porque o nosso intuito é só esse, levar histórias que inspiram para você que está ouvindo, sem polêmica, sem deixar ninguém de saia justa, mas realmente absorver o que mais a gente pode desses convidados e realmente se inspirar com histórias e exemplos como a do Daniel Maluf hoje. Fantástico. Obrigado. Fernando, Vitor, que está no vídeo aí, obrigado demais. E um abraço para todo mundo que participou da live aqui. Fidelis está por aqui. Miguel, uma pessoa incrível, sempre pensando no próximo. Kelly Poleto está aqui. Que família maravilhosa você tem. Então, uma galera incrível aqui. Fala mais, Dani. Na próxima vai ter uma segunda volta aí, em breve. Daniel, obrigado. Obrigado, De Du. coração. Obrigado mesmo pela oportunidade. Sou seu fã também e espero ter contribuído um pouquinho aí. A gente vai aprendendo uns com os outros, né? Você promete que volta? Volto. Então tá bom. Então é isso. Fernandão, Vitor, obrigado. E até a próxima, pessoal. Quarta-feira tem mais, hein? Papo Fantástico quarta. Aguarde que vem aí. Não vou falar. Suspense. Tchau, tchau. Até quarta. Valeu!